Produzido por Yui Yui. Certamente é uma obra-prima. O texto completo será atualizado até o fim. Zhen Wen agora está casado há várias décadas. Durante esse tempo, embora houvesse algumas pequenas brigas, mas um casal de filhos, sob nossos cuidados atenciosos. A vida tem sido relativamente estável e tranquila. Após anos de incentivo da minha parte, o filho conseguiu entrar na universidade dos seus sonhos. O futuro é promissor. A filha é a joia dos meus olhos e da minha esposa. Eu a trato como um tesouro e a mimá-la ao extremo. No entanto, um acidente de carro inesperado perto dos 50 anos me fez enfrentar uma verdade que nunca imaginei. Durante o processo de doação de sangue, eu descobri, chocado, que os tipos sanguíneos da filha e do filho não eram compatíveis com o meu. Isso despertou uma inquietação que sempre esteve presente em meu coração. As personalidades e aparências das duas crianças não deixavam de revelar indícios. Então, pedi ao médico para fazer um teste de paternidade. O resultado foi um choque inesperado. Os filhos que criei com tanto esforço por 20 anos, eu descobri que não temos nenhuma relação de sangue. Eu, consumido pela raiva, na minha perna que ainda não havia cicatrizado após o acidente, ao questionar minha esposa, acabei surpreendendo-a com seu amante, traindo dentro da casa que comprei para meu filho. Essa cena me deixou furioso e envergonhado. Embora minhas pernas ainda estivessem feridas, eu ainda assim fui em sua direção com raiva. E minha esposa não demonstrou nenhum remorso. Pelo contrário, agiu como se nada estivesse acontecendo. Minha esposa riu friamente e disse que isso era minha sorte. Todos esses anos me mantiveram perto das crianças. Diante dos meus gritos e do pedido de divórcio, ele não deu a mínima. Ele afirmou que nunca deixaria isso se tornar um problema para a família. Um pincel que mancharia a honra da família. Em meio a uma discussão cada vez mais intensa, minha esposa e seu amante me empurraram do 26º andar. As duas crianças, ao verem isso, não sentiram medo. Pelo contrário, ajudaram a encobrir a cena. Até que a vida se foi. Eu só percebi que as crianças já sabiam a verdade. No entanto, o destino foi gentil. Eu renasci no ano em que tinha 35 anos. Nos meus braços estava minha filha recém-nascida. Ao ver minha família ao redor sorrindo, eu acordei. Eu tinha a chance de recomeçar. O choro do bebê em meus braços trouxe meus pensamentos de volta. Foi então que percebi que estava no hospital. Boda, por que você está parado? Rápido, dê um nome à criança. Ai, essa garotinha é tão branquinha e delicada. Diferente de como você era quando criança, tão escuro. Não é nada parecido. Minha mãe estava me apressando ao meu lado. Ouvir a voz da minha mãe novamente. Meu nariz ficou arrepiado. Não consegui me conter e gritei. Minha mãe sorriu e me deu um tapinha. Seus olhos estavam cheios de satisfação, seu bobo. Agora você tem uma filha, está feliz, não é? Amigos e familiares ao redor também estavam enviando felicitações. Foi então que percebi que na sala não estavam apenas meus pais, irmão e cunhada, e os pais da esposa. Fiquei um pouco surpreso. Eu peguei o bebê nos braços. Sentimentos complexos agitaram meu coração. Na memória, era exatamente este dia da vida passada. A filha acabará de nascer. Embora tenhamos esperado muito por essa criança. Mas agora, o que surgiu foi um ódio incontrolável. Poderia pensar que era a preocupação de envelhecer com você. Mas isso resultou em uma traição tão cruel. A sensação de falta de peso ainda parece estar presente. Eu me lembrei da vida passada. O jeito frio e insensível da esposa. E a expressão arrogante do amante. A raiva queimava incessantemente dentro de mim. Olhando para a filha nos braços. Meu olhar estava frio. Calmamente, disse à mãe que estava tudo bem. Vamos ver a pequena Ruyan. Entrando no quarto do hospital. O rosto jovem da esposa apareceu diante de mim. Ela é 5 anos mais nova que eu. Neste momento, ela acabará de completar 30 anos. Eu a sustentava com todo cuidado para comer e se vestir, vivendo uma boa vida de riqueza e tranquilidade. Ele se mexeu um pouco, querendo se levantar. Minha mãe rapidamente se aproximou para confortar. Não se mova, querido. É preciso ter cuidado com a saúde após dar à luz. A bondade da minha mãe me fez lembrar do passado. A indiferença da minha esposa no funeral da minha mãe me deixou triste. Eu controlei minhas emoções e puxei minha mãe para o lado suavemente. Coloquei o bebê ao lado da minha esposa. Ao ver minha expressão, a amizade trouxe um leve sorriso. Já escolheram um nome para a criança? Não, você não veio. Eu respondi friamente, sabendo que ele leu pouquíssimos livros. Originalmente, eu me esforçava para escolher um bom nome. Agora, nada mais importa. Minha mãe ficou um pouco confusa ao me ver assim. Eu estava claramente cheio de alegria pela chegada da criança antes. Por que agora estou de repente em silêncio? Ela rapidamente disse que não havia pressa. Podemos pensar no nome da criança depois. Deixa-lhe o Ruyan descansar um pouco. Ao lado, alguém concordou. Primeiro, deixa-lhe o Ruyan se levantar devagar.
Eu também não disse mais nada. Apenas observei a família saindo após visitar a filha. Saindo um por um. Eu me virei e olhei para ele. Ele parecia ter algo a dizer. E eu não respondi. Depois de passar uma noite no hospital, eu organizei a alta dele. Neste momento, ele estava cheio de dúvidas. Já vamos embora tão rápido? Meu corpo ainda não se recuperou completamente. Não podemos ficar mais alguns dias? Eu me virei e dei uma olhada indiferente para ele. Em outras casas, as pessoas vão para casa no mesmo dia do parto. Você ainda é tão delicado. Não é a primeira vez que você dá à luz. O que há de tão grave? Ele me olhou, querendo explodir de raiva. Minha mãe entrou carregando a criança. Ela perguntou se o bebê estava com fome. Liu Huyan deu um pouco de leite para a criança. Ele pegou a criança. Embora relutante, ele não discutiu mais. Minha mãe viu que eu estava arrumando as malas. Por que estou tão apressado para sair do hospital? É muito mais conveniente em casa. Minha mãe pensou um pouco e concordou que realmente é bom voltar para casa. Então, mãe, volte e organize um pouco. Liu Huyan está de resguardo. Mãe, venha cuidar dela. A esposa parece ter encontrado um pouco de esperança ao ouvir isso. Afinal, é sempre bom ter alguém para cuidar, não é? No entanto, ao lembrar que na vida passada ele estava de resguardo, minha mãe cuidou dele com todo o zelo. Ele, no entanto, não demonstrou gratidão quando minha mãe estava doente. Ele nem mesmo estava disposto a cuidar dela. Ele ainda se opôs firmemente a pagar as despesas médicas. Pensando nisso, eu me opus a que você se preocupasse com ele. Você deveria desfrutar da sua vida tranquila, essas coisas ficam comigo. Eu me recuso a ser o irmão mais velho. A cunhada sempre deve ter alguém para cuidar dela. Em casa, eu cuido de tudo. Você pode ficar tranquila e descansar em casa com o papai. Se quiser brincar, brinque. Não se preocupe mais com essas tarefas domésticas. Mas ele ainda queria dizer algo. Eu interrompi minha mãe. Ouça o que eu digo e economize suas preocupações. Minha mãe achou que minha atitude era estranha, mas não disse mais nada. Afinal, ela conhece a minha teimosia. Sob minha persuasão, ela finalmente saiu temporariamente. A esposa, com o rosto cheio de frustração, perguntou o que você quis dizer. Se não quer que eu fique internado, tudo bem. Agora nem sua mãe pode vir cuidar do pós-parto. Você está ignorando a mim e a nossa filha? Ela estava emocionada, com lágrimas nos olhos. E eu apenas a olhei sem expressão. Minha mãe deve cuidar de mim quando eu tiver um filho? Você não tem mãe? Afinal, eu nunca a conheci até hoje. Ela ficou sem palavras com o que eu disse. Quando a conheci, ela estava encolhida na rua, sem nada. Naquele momento, eu a levei ao hospital por compaixão. Ela disse que foi maltratada pelos pais. Quase foi vendida para um velho nas montanhas como esposa. Foi assim que ela conseguiu escapar. Depois do casamento, ela não teve mais contato com a família. Minhas palavras fizeram os olhos dele se encherem de lágrimas. Boda, você está sendo exagerado. Todos esses anos, eu dediquei todo o meu esforço a ele, apenas por causa de sua história e resiliência. Mas, no final, ele me retribuiu com traição e dor. Esse ódio é indescritível. Então, eu saí calmamente. Com o olhar ainda fixo, apressei-me a arrumar minhas coisas e esperei por você no carro. Pegando a bagagem, eu saí do quarto sem olhar para trás. Neste momento, eu entendi. Embora as mulheres precisem de cuidado quando estão vulneráveis, eu não serei mais condescendente. Ele teve filhos em sua vida. Com que direito ele exige que eu suporte isso? Desta vez, eu só os deixarei enfrentar as consequências. Ao voltar para casa, joguei minhas coisas de qualquer jeito. Deixei uma frase dizendo que tinha algo a fazer e fui embora rapidamente. Ele me chamou por trás, mas eu apenas ignorei, pensando que eu agiria como na vida passada, cuidando dele com todo carinho. Sonho acordado ao sair de casa. Eu peguei meu celular para contatar minha mãe, para que ele mande o filho para cá. Nós, ao retornarmos à família, não podemos deixar de lado ele. Embaixo do prédio do condomínio, eu estava jogando xadrez com alguns velhinhos. Minha mãe estava vindo com as crianças. A criança ficou animada ao me ver, pulando em direção à casa, com pedrinhas sob os pés. Minha mãe me segurou ao lado. O que aconteceu com o filho e a Liu Huyan? Será que eles brigaram? Ele acabou de ter um filho, está frágil. Não brigue com ele. Eu suspirei e disse, mãe, fique tranquila. Nós não brigamos. Eu sei o que estou fazendo. Daqui para frente, não cuide mais das crianças por ele. E não vá ajudá-lo. Apenas diga que está ocupada. Vocês e o papai não deem mais dinheiro a ele e às crianças. Minha mãe estava com uma expressão séria. O que aconteceu? Liu Huyan, não pergunte mais sobre isso, mãe. Liu Huyan, me desculpe. Eu vou lembrar, está bom. Eu me sinto impotente e não quero que ele se preocupe. Minha mãe arregalou os olhos. Ele realmente fez isso. Eu vou procurá-lo. Eu rapidamente segurei minha mãe. Não fique agitado. Ele não admite sem provas.
Não se meta. Eu tenho meus próprios planos. Fique bem com meu pai. Não complique mais as coisas. A mãe assentiu. A família entende a seriedade, não é? Cuide disso com cuidado. Se houver algo incerto, venha discutir conosco. Entendi. Você pode voltar agora. Depois de despedir da mãe, entrei no pequeno restaurante do condomínio e pedi uma refeição. Enquanto comia, pedi a um amigo para investigar sobre o amante de Liu Huyan. Sempre achei que o conhecia de outra vida, mas nunca consegui lembrar quem ele era. Agora finalmente percebo que aquele homem é na verdade seu primo distante. Ele veio para a cidade trabalhar e até jantou na nossa casa. Pensando bem, eles dois deviam estar se divertindo muito naquela época. Eu sou tão bobo. Voltei para casa. O choro do bebê ecoava. O barulho da televisão que meu filho assistia preenchia meus ouvidos. Minha esposa estava deitada na cama, sem forças. Ao me ver voltar, o filho rapidamente desligou a televisão. Sua expressão e emoções mostraram que você havia voltado. Eu soltei um leve resmungo. Ele se dirigiu à mesa de estudo, parecendo relutante. Ele revirou a mochila, se preparando para fazer a lição de casa. Eu virei a cabeça e perguntei: fazendo a lição de casa? Ele respondeu: se não quiser escrever, então assista à televisão. Ele arregalou os olhos em incredulidade. Uma alegria inesperada realmente surgiu. Eu acenei com a cabeça e ele pulou de alegria. Sim, tenho medo de que você realmente tenha se dado conta. Ao sair, ele percebeu instantaneamente que algo estava errado. Ele rapidamente lançou um olhar para mim. Antes, minhas críticas a ele o deixaram apreensivo. Afinal, da última vez, ele foi punido por fazer bagunça na escola. Eu o eduquei severamente quando voltamos para casa. Desde então, essa criança finalmente se comportou. As notas começaram a melhorar lentamente. Na vida passada, foi exatamente esse método de ensino que usei, que o ajudou a ser admitido em uma boa universidade. Caso contrário, ele já teria sido rotulado como um inútil, um marginal sem educação na sociedade. No entanto, eu tinha consciência da severidade dele. Ele deve ter um motivo para me guardar rancor. Caso contrário, como ele poderia ajudar a encobrir a verdade após a minha morte? Quando ele soube que não era meu filho biológico. Há quanto tempo ele me odeia, eu não faço ideia. Agora que a verdade é conhecida, por que eu deveria ser responsável pelos outros? Criando a criança. Deixei-o assistir televisão. Eu planejava voltar ao quarto para trocar de roupa. Sair para encontrar um velho amigo que não via há muito tempo para tomar um drink. Assim que entrei, o choro da filha era como a maré subindo, me cercando completamente. Ao ouvir o som do meu retorno, a esposa levantou os olhos e olhou para mim. Ela ainda se lembrava de casa e olhou que horas eram. Ela realmente queria nos deixar morrer de fome, eu e minha filha? Vá cozinhar logo. Você ainda quer esperar que eu faça? Ao ouvir isso, meu coração apertou. Franzi a testa e disse: vocês não comeram? Eu já comi há muito tempo. Se você quer comer, faça você mesmo. Ele ficou sem palavras, incrédulo. Você já comeu? Onde você comeu? Você não sabe que alguém em casa está esperando por você? Você não viu que a filha está morrendo de fome? Você ainda quer essa família, mesmo ligando? Você quer que eu e as crianças fiquemos? Olhando para ele com uma expressão cheia de dúvidas. No fundo, eu sinto uma espécie de prazer. Esse prazer passou rapidamente. A criança chora e você não pode dar leite. Você, como mãe, não dá comida à criança e ainda me culpa. Você quer que eu dê leite a ele? A voz dele tremia de indignação. Eu também quero cuidar dele. De onde vem o leite? E o leite em pó que você prometeu? Desde que a criança nasceu. Qual refeição eu consegui comer direito? E de onde você acha que eu tiraria leite? Você não tem coração. Ele ficou tão emocionado que as lágrimas se tornaram suas palavras. Ao vê-lo assim, eu não só não me importei. No fundo, eu senti uma espécie de prazer vingativo. Isso é apenas o começo das feridas que eles me causaram na vida passada. Isso está apenas começando. Se você está com fome, não consegue fazer algo por conta própria, tudo tem que esperar por mim. Eu sou apenas um empregado seu, não é? A responsabilidade da criança não é só minha. Sem falar em outras coisas. Muitas mulheres começam a trabalhar logo após ter filhos. Você não cresceu no campo? Como você ficou tão delicado agora? Fui eu quem te mimou. Da próxima vez, faça sua própria comida. Eu não tenho tempo para discutir com você. Depois de falar isso, eu troquei de roupa e me preparei para sair. Vi meu filho na sala. Eu fui até ele e dei um tapinha na cabeça. Fique quieto e assista a TV. Vou sair um momento. Ele correu atrás de mim, preocupado, perguntando para onde eu ia. Não pode ir, boda. Seu idiota. Volte aqui. Eu não olhei para trás. Toquei no cartão de banco no meu bolso. Fui direto para o banco. Eu entreguei todo o meu dinheiro a ele para guardar. O que ele quisesse, eu nunca me importei. Mas agora eu quero de volta tudo.
Que ele e aquelas duas crianças não fiquem com um centavo. Depois de abrir uma nova conta no banco, após transferir todo o dinheiro, eu dirigi para encontrar meus irmãos. Eles me encontraram e começaram a zombar de mim. Quanto tempo sem nos vermos? De onde você surgiu? Antes estava obcecado. Agora você entende? O mar bateu no meu ombro. Não aconteceu nada, certo? Se tiver dificuldades, fale, irmãos, não hesitaremos. Eu levantei meu copo. Bati meu copo com o dele. Realmente não aconteceu nada. Não vamos falar do passado. Da próxima vez que houver um evento, me chamem. O que a pessoa em casa disse não importa. Estou claro em meu coração. Com um sorriso desdenhoso, o que a esposa significa? Irmãos ainda são os melhores. Vamos brindar a amizade. Há muito tempo, eu tinha medo. Nós bebemos algumas doses. As palavras do coração saíram lentamente. Estou feliz por dentro. Eles não mudaram. Ainda são os amigos de antigamente. Pensei que poderia acabar o contato porque minha esposa não gostava. Surpreendentemente, eu ainda sinto um pouco de arrependimento. Arrependi-me de que, se ele me amasse, como ele poderia me deixar isolada e desamparada? Pensando nele e naquele suposto amante, a raiva dentro de mim ressurgiu. Então, falei com meus amigos. Por favor, me ajudem com uma coisa. Que coisa é essa que vocês podem me ajudar a observar? Quando cheguei em casa sozinho, já estava um pouco embriagado. Meu filho e minha filha já estavam profundamente adormecidos. Estava prestes a entrar no banheiro. A porta se abriu de repente por dentro. Minha esposa estava com uma expressão de descontentamento. Com a testa franzida, ela perguntou por que eu voltei tão tarde. Eu estava exalando cheiro de álcool. Então, você foi beber de novo. Eu inclinei a cabeça, com um tom desinteressado. Não consegue perceber? Os olhos dele instantaneamente ficaram vermelhos. Boda, eu acabei de ter um filho. Você nem começou o resguardo e já saiu para beber. Deixou nós três de lado. Como você pode viver assim? Eu ri friamente por dentro. Não importa o quanto eu tenha sido boa com ele antes. Ele ainda me enganava como se eu fosse uma tola. Era só pressão. Você sai para beber algumas e ainda me critica. Você não pode parar de se meter na minha vida? A esposa não consegue acreditar. A voz treme levemente. Gibô me afastou impacientemente com a mão. O que você está gritando a essa hora da noite? Não deixa ninguém dormir. Ele está tão irritado que você sabe que é de madrugada. Agora você volta? Não fez comida e a geladeira está vazia. Como você espera que eu viva? Você ainda é uma pessoa? A geladeira está sem comida. Você não pode comprar algo por conta própria? Além disso, você fala com tanta confiança. Onde está a ofensa? Antes que ele terminasse de falar, eu sinto que passou um lampejo de emoção nos olhos dele. Era uma ilusão, mas logo ele continuou a acusar. Você só quer que eu esteja tão fraco de fome que não consiga falar com você? E sua mãe? O que está acontecendo? Você prometeu que viria cuidar de mim. Agora eu estou pedindo para ele fazer uma refeição. Ele está se esquivando de todas as maneiras. Vocês estão se juntando para me intimidar, não é? Eles também têm suas próprias coisas. Por que me incomodar com algo que você pode resolver sozinho? Além disso, ele já está velho. Você espera que ele ainda cuide de você? Se você se sente intimidado pela nossa família, então você mesmo. Resolva o problema se você não aguentar. Leve a criança e vá embora. Quem fez sua esposa ficar pálida? O que você quer dizer com isso? Você quer se divorciar e não quer eu e a criança? Eu fiquei nervoso com a traição. Isso é o que você disse, eu não quis dizer isso. Ao ver minha atitude firme, ele fez algumas concessões e foi embora. Gibô respondeu. Eu não sei onde errei para você agir assim, mas a criança acabou de nascer. Você, como pai, deveria ter um pouco de responsabilidade, certo? Já se passaram 3 dias e você ainda não deu um nome à criança. Nós duas ignoramos você, ainda assim você é pai? Não forçá-lo a registrar a criança é uma grande questão. Rápido, dê um nome à criança. Amanhã vamos fazer a documentação. Eu não consigo entender isso. Como ele mencionou o registro? Dandan disse que amanhã vai voltar ao trabalho. Daqui a alguns dias, quando eu terminar, eu vou. Não vou mais falar, vou dormir. Eu vi que ele ainda queria dizer algo, mas eu o ignorei e fui direto para o quarto. O céu de janeiro estava começando a clarear. Eu me levantei para me preparar para o trabalho. Ele passou a noite de ontem acalmando as crianças. Neste momento, ele estava deitado na cama, dormindo profundamente. Eu tinha pensado em acordar meu filho para ele ir à escola. Mas, afinal, a influência sobre a criança não é minha. O que isso tem a ver comigo? Então, eu organizei as coisas com calma. Saí sozinho. Wang sempre ia para o trabalho apressadamente depois de levar o filho à escola. Ele chegava correndo à empresa. Não tinha tempo para tomar café da manhã. Agora, eu estou tranquilo em uma barraca na rua, aproveitando o café da manhã com calma. O tempo ainda era mais do que suficiente.
Comi até ficar satisfeito. O trabalho também se tornou mais motivador. Eu me senti leve e contente o dia todo. A mensagem de um amigo piscou no meu celular e eu ri sarcasticamente. Aquele homem que supostamente era meu primo, na verdade, era o antigo amante de Liu Huyan. Os dois foram juntos para a cidade do mar. Quanto à razão e por que Liu Huyan me escolheu depois, ainda não foi esclarecido. Mas eu acredito que um dia, o segredo virá à tona. Depois do trabalho, eu não proibi voltar para casa, mas fui sair para jantar com os colegas. Durante o jantar, não faltaram bebidas, confraternizações e cantorias. Os colegas estavam intrigados com o fato de eu ser tão caseiro. Os homens podem mudar repentinamente. Eu apenas sorri calmamente e disse que tinha muito tempo recentemente. Bebemos até às 10 da noite, quando cada um foi embora. Eu voltei para casa cambaleando. Vi meu filho relutante fazendo a lição de casa. Minha esposa estava trocando a fralda da nossa filha. Havia sobras de comida e sopa na mesa. Claramente não era para mim. Apenas esperando que eu voltasse para arrumar. Eu dei uma olhada e não lhe dei. Cambaleando, voltei para o quarto para descansar. Minha esposa, ao ver meu estado, ficou tão irritada que rangia os dentes. Ela apressadamente trocou a fralda da filha por uma limpa. Colocou a criança no sofá. Entrou furiosa no quarto. Boda, o que está acontecendo com você? Por que você não levou nosso filho para a escola esta manhã? Ele me questionou em voz alta, fingindo estar confuso. Com uma expressão inocente, perguntou: que coisa? Eu não entendi. Ele franziu a testa, irritado, sem entender. O professor até ligou para perguntar: você pode ignorar a questão da escola do nosso filho? Eu disse que seria melhor você morrer. Chega, pare de gritar. Não consegui me segurar e gritei de volta. Ele ficou surpreso com meu tom de voz, mudando de expressão. Estamos brigando todos os dias sem parar. É realmente irritante. Você pode me deixar chegar mais perto? O que acontece se ele não for à escola um dia? Além disso, nosso filho também não gosta de estudar. O que há de errado em descansar um dia? Você passa o dia todo como uma mulher amargurada. Onde está a sua gentileza de antes? Estou começando a me perguntar se você realmente é minha esposa. Por que você não tem nenhum entendimento por mim? Eu elevei minha voz. Você acha que não estou cansado de trabalhar todos os dias? É fácil sustentar a família? Não sou eu quem sempre levava as crianças? Você não pode levar uma vez só. Mas eu estou no resguardo e não posso sair para não pegar frio. Você está no resguardo, não está em perigo iminente. Não pode deixá-lo ir de ônibus para a escola sozinho? Você tem que me deixar entregá-lo. Eu ainda terei que levá-lo a vida toda. Minha voz estava firme, deixando-o sem palavras. Afinal, eu sempre fui gentil e atenciosa antes. É realmente raro gritar assim com ele. Ao vê-lo paralisado, eu disse friamente para ele sair. Não me atrapalhe o descanso. Amanhã ainda tenho que trabalhar. Dito isso, eu o empurrei para fora. E então fechei a porta com força. A filha no sofá ficou assustada com o barulho e começou a chorar. Ele rapidamente foi acalmar a criança. Ele se recuperou e quis entrar no quarto para discutir comigo, mas percebeu que eu já havia trancado a porta. Boda, você está louco? Você estava gritando para eu abrir a porta. Vamos abrir e esclarecer isso. Ele chutou a porta. A voz estava impaciente. Talvez porque o corpo dele ainda não tenha se recuperado. Não demorou muito e o som desapareceu. Eu estava prestes a adormecer, meio confuso. Ele finalmente encontrou a chave e abriu a porta. No entanto, ele não mostrou nenhum sinal de amolecimento. Parece que ele planeja me dar o silêncio. Eu ri friamente por dentro. Agora eu não sinto mais nada por ele. Não importa o que ele faça, eu não vou ceder. Na manhã seguinte, eu fui trabalhar como de costume. Descobri que o filho já estava acordado. Quando não saí, ele estava me seguindo. Hoje eu não tenho tempo para te levar. Você pode pegar o ônibus sozinho. Você já é grande o suficiente. Da próxima vez, vá para a escola de transporte sozinho. Eu disse isso diretamente a ele. Ele não ficou triste. Na verdade, ele sorriu amplamente, isso foi ótimo. Vendo a reação dele, eu não quis perguntar mais nada e fui trabalhar. Depois do trabalho, voltei para casa. Eu trouxe duas pessoas para dentro. Eu ainda segurava ferramentas na mão. A esposa imediatamente franziu a testa, perguntando o que era isso. Eu fingi estar desinteressado, instalando câmeras de segurança. Eu fui trabalhar. Tinha medo de que algo acontecesse em casa. Com uma câmera de segurança, eu ficaria mais tranquilo. A esposa parecia desconfortável, perguntando por que eu estava instalando câmeras. Agora não é comum instalar câmeras em casa? Por que você não concorda? Como ele se atreveria a dizer que não? Isso não seria uma pista? Que opinião eu poderia ter? Se quiser fazer, faça. Então, vá rápido preparar alguns pratos. Os dois irmãos ainda estão aqui comendo. Vá logo testemunhar o quê? Sem esperar ele terminar,
Eu me virei e comecei a conversar com as duas pessoas que estavam instalando as câmeras. Com pessoas de fora, mesmo que ele quisesse ficar bravo, ele se preocupava com a aparência. Ele teve que se apressar para preparar a comida. Na verdade, não havia nada de bom para comer em casa. Ele provavelmente ainda tem algum dinheiro. Pediu bastante comida para entrega. Eu ainda não fiz barulho. Quanto às despesas futuras desta casa, enquanto eles estiverem aqui, não espere que eu gaste um centavo. O dinheiro, depois de instalar as câmeras. Eu estava relaxadamente com as pernas cruzadas, sentado no sofá fumando. Eu realmente não queria levantar para arrumar a casa ou lavar a louça. Ele começou a me mandar lavar a louça. Eu ri friamente e disse: lavar a louça é trabalho para um homem de verdade? Eu trabalho duro o dia todo. Quando volto, ainda tenho que trabalhar como um burro. Você tem noção do que está acontecendo? Mal terminou de falar. O rosto dele instantaneamente ficou sombrio. Eu nunca o desafiei assim antes. Embora ele quisesse ficar bravo, hesitou por um momento. E, surpreendentemente, disse suavemente: querido, vamos parar com isso, tudo bem. Se eu cometi algum erro, estou disposto a pedir desculpas. Por favor, não faça isso. Eu realmente estou me sentindo mal ultimamente. Quando a conversa se aprofundou, ele começou a chorar. A criança estava olhando cautelosamente ao lado. Nós estávamos tão assustados que não ousamos nos aproximar, com medo de que nossa raiva o afetasse. Ao vê-lo chorando, meu coração estava completamente indiferente. Chorando todos os dias. Esta casa vai acabar se desmoronando por causa de você. Ele enxugou as lágrimas. Seu semblante estava sombrio. Contrate uma babá para cuidar de mim. Eu ouvi que muitas famílias estão assim. Se sua mãe não puder vir ajudar, então contrate uma enfermeira. Eu realmente não consigo mais. Estou tão mal. Minha voz transparece desespero e um toque de manha. Mas eu não me importo nem um pouco. Todos esses anos ele nunca se refletiu. Mesmo que uma das crianças seja minha, eu não estaria tão furioso e desapontado. No entanto, chegamos a esse ponto. Eu definitivamente não posso recuar mais. Já que ele escolheu dar à luz, a criança terá que arcar com as consequências. Enfermeira, de onde vem essa vida tão delicada? Você acha que meu dinheiro vem do vento? Mas eu realmente estou emocionada e não posso. Você não sabe a dor que eu suporto para trabalhar. Você não pode ter um pouco de compaixão por mim? Eu me preocupo com você, mas quem se preocupa comigo? Qual mulher não passou por isso? Só você é tão delicada. Quer contratar uma enfermeira? Se você tem dinheiro, contrate uma você mesma. Eu não tenho dinheiro. Dito isso, eu simplesmente deixei o sofá e voltei para o quarto. Uma vez eu realmente me preocupei com ele. Quando nosso filho nasceu, ele estava de resguardo. A família toda gira em torno dele. Oferecem comida e bebida boas para a criança. Trocar fraldas e dar mamadeira é tudo responsabilidade minha e da minha mãe. Eu cuido de todas as tarefas domésticas. Ele só faz trabalhos leves. Ele é tratado como uma princesa. Mas ele não demonstra nenhum esforço. Qualquer desentendimento, ele dificulta a vida da minha mãe. Às vezes, ele ainda me dá uma resposta atravessada. Com qualquer insatisfação, ele começa a fazer barulho. Ele diz que não ama meu tio. Ele se arrepende de ter me dado um filho. Naquela época, eu o agradava como um cachorro de caça. No final, acabei sendo empurrada para baixo da escada por ele. Pensar nisso me deixa com o coração gelado. Isso fortaleceu ainda mais minha posição. Após meu aviso, minha esposa nunca mais mencionou a ideia de contratar uma babá. Talvez ele tenha tentado procurar em segredo. Mas sem dinheiro, ele teve que desistir. Ele não se atreve a perguntar onde gastei meu dinheiro. Afinal, foi tudo que eu consegui economizar com muito esforço. Se ele perguntar, só vai receber uma bronca minha. Assim, estamos em uma situação de pobreza e doença. Ele mesmo passou pelo resguardo e ainda precisa cuidar da criança. Em apenas meio mês, as vendas deram uma grande volta. Embora eu visse, finjo que nada aconteceu. Eu ainda vou trabalhar todos os dias. Em outubro, meus amigos se divertem à vontade. Só voltam para casa de madrugada. Ao entrar, só vão para a cama dormir. Ignoram completamente a presença dele. Desde que instalaram câmeras em casa, ele não se atreve mais a deixar o amante entregar coisas. Depois de alguns dias, a comida em casa está quase acabando. Ainda bem que alguns parentes vieram visitá-lo. Assim, ele não fica com fome. Desta vez, não está tão confortável como antes. Naquela noite, fui acordado pelo choro da criança. Virei a cabeça e olhei para minha esposa, que dormia profundamente, com o rosto cansado. Não hesitei em acordá-la. A criança está chorando tão alto. Você não consegue ouvir? Só sabe dormir o dia todo. É realmente como um porco. Levante-se e venha me ver. Você ainda tem que trabalhar amanhã? Ele se levantou com uma expressão confusa. Este também é seu filho, não é? Por que você não se importa? Eu sorri friamente por dentro. Meu filho. Vá brincar na lama e veja.
Melhor me deixar ir dar leite diretamente. Giboda, este também é seu filho. Você realmente não se importa? As dúvidas dele me deixaram impaciente. Como você pode ignorar que eu trabalho duro todos os dias para ganhar dinheiro? Isso ainda não é suficiente. Ele não se deixa bater, mas onde está o dinheiro? Como não vejo um centavo? Meu irmão precisa de dinheiro urgentemente. Eu emprestei tudo a ele. Ele ficou chocado e arregalou os olhos. Como você pode emprestar todo o dinheiro? Eu sou sua esposa. Você não me perguntou se havia algo a discutir? Sem dinheiro, como não há solução? O rosto dele exibe um aspecto doentio. Além disso, há falta de descanso por muito tempo. Ele parece muito desgastado. Giboda, você precisa ir agora mesmo recuperar o dinheiro. O pedido dele acendeu minha raiva. Está doente ou o quê, a esta hora da noite? Mas ele é meu irmão. Qual é o problema de pedir um pouco de dinheiro emprestado? Eu disse isso enquanto arrumava o travesseiro para sair e dormir. Para onde você vai? Eu respondi impaciente. Está muito barulhento. O vizinho está tentando dormir. Volte quando não estiver chorando à noite. Ele estava gritando atrás de mim. Eu permaneci indiferente. Tranquei-me em outro quarto. Dormi profundamente. No dia seguinte, logo ao amanhecer, eu estava me preparando para sair. Ele estava sentado no sofá com a cara suja e desleixada. Ele claramente não havia dormido a noite toda. Então, ligue para nós e vamos conversar. Eu franzi a testa. Não há nada para conversar. Eu preciso ir trabalhar. Ele de repente veio e abraçou meu marido. Como você se tornou assim? Não éramos bem antes? Eu o empurrei com desgosto. As pessoas mudam, não é? Olhe para você mesmo. Como você está agora? Quem iria gostar de uma mulher assim? Na verdade, eu já queria dizer isso há muito tempo. Mas eu não tive coragem de dizer quando ele estava grávida. Engravidar fez com que eu engordasse tanto. A gordura na barriga está em camadas. Só de olhar, me dá nojo. Você não vai refletir sobre si mesmo? Não me atrapalhe, eu preciso ir trabalhar. Nos olhos dele passou um olhar de choque e impotência. Ele sussurrou ao marido. Eu sei que errei. Eu vou me arrumar. Apenas não me trate assim novamente. Eu realmente não estou me sentindo bem. Eu não dei atenção. Peguei as chaves e fui embora. Ao sair, eu não consegui conter um sorriso sarcástico. Ninguém suportaria isso. A esposa que sempre foi tão bem cuidada. De repente, foi tratada com frieza. Quem pode suportar isso? Ele deve estar cheio de dúvidas. Antes de entrar na sala de parto, eu estava muito nervosa. Como é que depois de ter o bebê tudo mudou? Assim que saí, ele ligou para aquele homem. Quando ele veio aqui, até o chip do telefone foi feito com o meu documento. Agora eu posso contratar alguém para monitorar meu número sem ser ilegal. No telefone, veio a voz de um homem que eu nunca esquecerei. Eu apertei o punho por causa do que aconteceu com o meu bebê. Aquele homem perguntou preguiçosamente. A voz dele estava cheia de pânico. Eu te digo, Boda tem estado muito estranho ultimamente. Parece que ele se tornou outra pessoa. Ignora completamente a mim e as crianças. Ele ainda está instalando câmeras de vigilância. Você acha que ele pode saber de algo? O homem disse de forma despreocupada. Como isso seria possível? Já se passou tanto tempo. Se fosse para descobrir, já teria descoberto. Não é possível que ele só saiba agora. Além disso, nossos encontros são muito discretos. Todas as evidências foram limpas. Como isso poderia ser descoberto? O comportamento dele agora é realmente estranho, nada parecido com antes. Ele está agindo como se estivesse falando consigo mesmo. Você já verificou se ele tem alguém do lado de fora? Ou talvez não queira uma filha. Ele sempre quis ter uma filha. Agora ele nem se atreve a mencionar o nome. E ele sempre sonhou em ter filhos de ambos os sexos. Essa possibilidade. Ele nega isso, antes ele era muito honesto. Não é possível que ele tenha alguém do lado de fora. O homem ficou em silêncio por um momento ao ouvir isso. Finalmente ele falou, isso é estranho. Será que você o ofendeu de alguma forma? Eu não fiz nada. A esposa se defende com o rosto cheio de preocupação. A voz dela transmite uma clara inquietação. Não é só que ele não parece ser muito bom com você? Você só precisa aguentar um pouco, isso vai passar. Afinal, nosso filho já cresceu. A escola custa dinheiro. Criar uma filha também custa dinheiro. Não fique brigando com ele. Quando a filha tiver registro e o filho for bem-sucedido, não vamos nos preocupar com dinheiro, certo? Deixe esse tolo pagar. Criar os filhos não é tão ruim assim. Aguente firme, é fácil você dizer. Você sabe como é a minha vida todos os dias? Eu realmente não aguento mais. Que tal se nós saíssemos daqui? Leve as crianças e vamos para outro lugar. Ninguém sabe do nosso passado. Começar de novo. O homem está um pouco furioso. Você enlouqueceu? Para onde você pensa que está indo? Não se esqueça. Eu realmente fiz de tudo para me esconder aqui. E se formos descobertos agora?
Eu consegui me estabelecer aqui com muito esforço. Não é possível deixar tudo para trás agora. Aguente firme, espere a filha crescer um pouco. Depois resolveremos aquele problema. Naquela hora, a propriedade será toda nossa. Os filhos também crescem e podem desfrutar da vida. Você insiste em ser teimoso. Mas agora não há nada a discutir. Se essa mulher ousar me atrapalhar, acredite ou não, eu vou contar ao Giboda para te dar uma lição. Não me faça agir. Eu não fiz. Já que ele não deu um nome à nossa filha. Então eu vou escolher um. Vamos chamá-la de Xiaokui. Hehe, Ikui soa tão bem. Quando ele crescer, poderá me comprar uma casa. Você precisa fazer com que Giboda registre o nome da filha rapidamente. No futuro, tanto o filho quanto a filha terão registro na cidade. Ouvindo as palavras de Tou Shen, eu ri friamente por dentro. Pensar que eu vou criar os filhos deles é um sonho impossível. Eu entendi. A criança está chorando. Vou desligar agora. Ouvi a conversa dos dois. Meu coração estava em tumulto. Esses dois realmente têm um segredo inconfessável. O que exatamente significa escapar? Na verdade, eles estavam sempre pensando no registro da criança, sonhando que eu criaria a criança e depois os sustentaria na velhice. É realmente uma ilusão. Naquela noite, eu voltei para casa. Minha esposa se aproximou. Ela me contou animadamente. Ele pensou em um nome para a filha, chamado de Ji Kui. Ao ouvir esse nome, eu pensei comigo mesmo. Talvez a pessoa que deu esse nome não tenha um nível cultural muito alto, e não se importou muito com essa criança. Se na vida passada eu não fosse esse tolo, se essa criança poderá ter dias tranquilos. Isso é uma questão. Você ouviu, certo? Amanhã, apresse-se para registrar a criança. Eu já coloquei a certidão de nascimento e outras coisas na mesa. Eu apenas acenei com a cabeça. Ele soube de forma abrupta. Não muito depois de terminar de falar. O telefone tocou. Era o professor do meu filho que estava ligando. Eu atendi o telefone. Coloquei no viva-voz. Minha esposa e meu filho podiam ouvir. Olá, professor Zhao. Por que você está ligando tão tarde? O tom do professor do outro lado não era muito bom. Meu filho, ao ouvir o título de professor Zhao, imediatamente prendeu a respiração. O pai do Xiaoxin se sentiu mal por incomodar tão tarde. Mas há algumas coisas que eu preciso discutir com você. Eu olhei para o meu filho. Ele estava com a cabeça baixa, claramente um pouco envergonhado. Não se atrevia a me olhar nos olhos. Recentemente, o Xiaoxin não tem se saído bem nos estudos. Ele já não entregou a lição 5 vezes. Ele também está distraído nas aulas. Todos os professores estão relatando que suas notas estão caindo. Eu quero perguntar se há algo em casa que o está afetando. Meu filho começou a ficar nervoso nesse momento. Normalmente, nessa hora, ele desligaria o telefone do professor. Eu deveria ficar bravo. Mas desta vez, eu ainda sorri e disse ao professor que não havia nada. Tudo está normal em nossa casa. A criança pode estar sob muita pressão nos estudos. É compreensível que ele não entregue a lição de vez em quando. Quando o professor ouviu isso, ele não apenas não culpou a criança, mas, ao contrário, defendeu-o. A raiva imediatamente subiu. Pai do Xiaoxin. Você não pode fazer isso. Estudar é uma coisa séria para as crianças. Você só vai mimá-lo assim. O professor disse para deixar para lá e não falar mais sobre isso. Amanhã você vem à escola. Eu acho que é necessário discutir mais a fundo o problema da pequena cidade. O professor desligou o telefone após falar. Eu sentei-me em silêncio lá. Eu admirava internamente como esse professor é realmente responsável. É como se estivesse esculpindo cuidadosamente uma pedra bruta, não deixando passar nenhum defeito. Eu estava pensando em minha mente. Quando eu resolver as coisas que tenho em mãos, se eu tiver um filho, certamente o mandarei para estudar com ele. Pensando nisso, eu voltei meu olhar para meu filho sentado ao lado. Ele estava com a cabeça baixa, sem coragem de me encarar. Ele estava um pouco nervoso. Minha esposa foi a primeira a explodir. Ele caminhou rapidamente até ele. Ele puxou sua orelha sem piedade. Sua voz transparecia raiva e decepção. O que está acontecendo com você? Por que você não fez a lição de casa? Eu, forte, rapidamente fui até lá e puxei meu filho para o lado. Tentando aliviar a tensão, eu disse, está bem. Não foram só algumas vezes que ele não fez a lição de casa? Não vai ser um grande problema. Não o assuste assim. Xiaoxin, volte logo para o seu quarto. Nos olhos do filho, passou um brilho. Ele levantou a cabeça, fez um sinal de positivo e disse que meu pai estava certo. Não é nada sério. Em seguida, ele fez uma careta para a esposa, correndo alegremente para o quarto. Você, criança, volte aqui. A esposa estava claramente insatisfeita com a minha atitude. Ele vive na cidade há muitos anos. Ele sabe bem a importância da educação. Ele estava claramente insatisfeito com a minha atitude permissiva. O que está acontecendo? Não vou te bater? Como ele vai ficar se continuar assim? Se você não se importa em chamá-lo, tudo bem.
Como você pode deixá-lo escapar tão facilmente? Sem alternativas, eu disse a ele que eu cuidaria disso. Claro que eu não queria discutir com ele. Como posso dizer a ele? Eu pretendo transformar seu filho em um fardo. Então você precisa ir à escola amanhã. Dê-lhe uma boa lição, para que ele saiba que está errado. Em relação às suas exigências, eu não concordei nem recusei, pensando que a personalidade dessa criança realmente dá dor de cabeça. Pode ser que sim, seguindo o pai que ele nunca conheceu. Não importa quanto esforço eu tenha feito, a criança ainda não melhorou. Na manhã seguinte, eu pessoalmente levei meu filho para a escola. O professor, ao me ver, claramente não estava com uma boa expressão. Começou a falar sobre herdar do pai. Você sabe como está seu filho, o Xiaoxin? Na turma, não há nenhuma criança que não faça dever de casa como ele. Não presta atenção na aula e ainda afeta os colegas. Como pai, você precisa educá-lo bem. Caso contrário, isso será um problema no futuro. O filho ficou em pé na frente do professor com uma expressão desafiadora. O professor suspirou resignado. Teoricamente, essa criança ainda não deveria estar na fase da rebeldia. Como o filho, ao ouvir o professor perguntar assim, respondeu de forma bastante confiante. O que mais posso fazer se não faço o dever de casa? Se não sei fazer, todos os dias me pedem para resolver questões que não entendo. Estou tão irritado que não aguento mais. O professor ficou bastante irritado com a resposta do filho. Ele se virou rapidamente para mim e disse, olha como seu filho está assim. Eu imediatamente fui até a professora Zhao para acalmá-la. Por favor, acalmeze, acalmeze. O Xiaoxin é apenas um pouco travesso. Ele não é feito para os estudos. Nós também não esperamos que ele tenha muito sucesso no futuro. Se ele não quiser fazer a lição de casa, deixei-o assim. Não é nada demais. A professora estava claramente mais resignada com a minha atitude. Ela parecia ainda mais impotente. Ela olhou para mim. Já que você, como pai, diz isso, então eu não posso fazer nada. Daqui para frente, tudo depende dele. Eu sorri e respondi, isso também é bom. Desde que a criança não se meta em encrenca. Você pode deixá-lo se expressar livremente. Não é, Xiaoxin. Meu filho me olhou com orgulho. Seus olhos estavam cheios de admiração. Meu pai estava certo. Ao ver isso, a professora balançou a cabeça resignada. Ela saiu apressadamente. Antes de sair, eu avisei meu filho para se comportar na escola. Não se meta em encrenca. Caso contrário, eu não poderei te proteger. Meu filho respondeu com confiança. Fica tranquilo, pai. O que eu poderia ter? Eu não comentei sobre a resposta dele. E não me importei mais. Fui direto para a empresa, sem passar pela escola. Pensei que encontraria uma oportunidade para me desculpar com a professora Zhao mais tarde. Depois do trabalho, não fui direto para casa. Em vez disso, fui cancelar todas as aulas que meu filho havia se inscrito. Esses gastos eram, na verdade, o fruto do meu trabalho duro. Quando cheguei em casa, já eram 10 horas da noite. Eu já tinha jantado fora. Não me importei nem um pouco se eles estavam satisfeitos. Minha esposa me viu entrar. Ela rapidamente perguntou o que a professora disse hoje. O que mais poderia dizer? Era tudo a mesma velha história. Você só precisa cuidar bem da criança. Não precisa se preocupar tanto. Eu respondi calmamente. Ele claramente não conseguia deixar de se preocupar com o filho. Apesar de toda a impotência. Ele ouviu minha resposta desinteressada. Sua raiva imediatamente se acendeu. O que quer dizer que eu não deveria me preocupar com o filho, já me disseram. Você foi à escola e não só não se desculpou, como se ainda dissesse à professora para não se preocupar com ele. Deixá-lo tão orgulhoso não dá. Isso vai funcionar? Que tipo de método de ser pai é esse? Ao ouvir isso, eu também fiquei animado. Eu realmente não preciso que você me ensine a ser um bom pai. A vida é para ser vivida com alegria, não é? Antes, eu entendi errado. Forçar a criança a fazer algo que ela não gosta. Agora eu percebo que isso não está certo. Você não disse que ele estava feliz? O que pode ser mais importante do que a felicidade? Certo, filho. O filho, ao ouvir isso, imediatamente levantou a cabeça da frente da TV e meu pai disse: certo, mãe, você não precisa ficar reclamando o tempo todo. Isso é realmente irritante. Ao ver a insatisfação e a impotência no rosto do meu filho, eu senti uma onda de alívio. Assim mesmo. Continue assim, com a mesma determinação que seu pai. A esposa, bastante irritada, estava prestes a falar. Mas eu a interrompi. O filho é muito mais compreensivo do que você. Para te recompensar, pai, eu vou cancelar suas aulas de reforço e atividades extracurriculares. Nós nunca mais vamos passar por esse sofrimento. O filho, ao ouvir isso, ficou tão feliz que pulou do sofá. Eu realmente não preciso mais ir. Claro, quando foi que seu pai te enganou? Isso é ótimo. E o rosto da esposa estava cada vez mais descontento. Então, o que você realmente quer fazer?
O filho já tinha uma base pior do que os outros. Você ainda vai cancelar as aulas de reforço. Ele ainda não está muito atrás dos outros. E além disso, nesta sociedade, não ter uma habilidade especial. Como ele vai se estabelecer no futuro? Eu ri friamente por dentro. Ele realmente sabe fazer contas. Por que o filho tem tantos problemas? Eu também não espero que ele se torne um funcionário público no futuro. De que adianta ter um bom desempenho nos estudos? Além disso, muitas pessoas que não estudaram também estão se saindo bem na vida? Olhe para você mesmo. Você não leu muito. E agora não está vivendo confortavelmente? Isso não é a mesma coisa. Onde não é diferente, filho, o que você acha? Eu acho que papai está certo. Cancelamos as aulas de interesse. Temos muito tempo. Não fique trancado em casa o dia todo. Saia mais para se divertir e fazer amigos. Depois de falar, não esperei minha esposa responder. Entrei no banheiro para me lavar. Depois de me lavar, voltei para o quarto e não discuti mais com ele. Meu filho sempre foi um travesso. Sem a minha disciplina, ele ficou fora de controle. Ele não só gosta de causar problemas na escola, como também desafia os professores. Ele até desobedece abertamente na sala de aula. Ele até leva os amigos para intimidar os colegas. Ele começou a cobrar taxas de proteção na escola. Quando a professora me contou isso, eu não consegui acreditar. Isso poderia ser feito por uma criança de 9 anos? No entanto, ao pensar em seus pais biológicos, eu imediatamente entendi. Sempre que a professora relatava os problemas do meu filho, eu mostrava indiferença. Depois de voltar para casa, não o recriminava. Eu ainda dizia que cada um tem seu próprio temperamento. Meu filho sabia que eu o apoiava e ficou ainda mais ousado. Ele começou a brigar na escola. Quando o professor veio à nossa casa com o aluno agredido e os pais, a esposa imediatamente quis dar uma lição no filho. Eu entrei em casa depois do trabalho. Vi meu filho barato ajoelhado no chão chorando, e o professor sentado ao lado, e o aluno enfaixado. E os pais não estavam muito felizes. Quando voltei, eles imediatamente se levantaram. Você voltou. A esposa segurava a filha com uma expressão severa. O filho, ao me ver entrar, parecia ter visto um salvador. Queria quase escrever papai, me salve na cara. O que está acontecendo? Ele está ajoelhado no chão. Eu olhei para o filho e perguntei. A esposa estava prestes a falar. O professor ao lado falou primeiro. O senhor é o pai do herdeiro, não é? A situação é a seguinte. O herdeiro bateu em um colega na escola hoje. Aquele menino ainda foi para o hospital e levou alguns pontos. Viemos aqui apenas para perguntar. Se vocês normalmente não cuidam muito do herdeiro? Caso contrário, como a criança poderia? Assim que o professor terminou de falar, os pais do colega também não conseguiram conter as emoções, puxando seu próprio filho para frente. Como vocês estão educando seus filhos? Olhem como está meu filho. Foi seu filho quem bateu nele. Tem um ferimento tão grande na cabeça. Não sabemos se isso vai deixar marcas no futuro. Minha esposa claramente nunca passou por uma situação assim. Ela olhou para mim, apavorada. Eu respondi de forma tranquila. Meu filho não bate nas pessoas sem motivo. Seu filho não foi quem provocou meu filho primeiro? Caso contrário, ele não agiria assim. Os pais do outro lado ficaram furiosos ao ouvir isso. Como se eu estivesse tentando justificar o comportamento do meu filho. Imediatamente segurou a mão do filho. Meu filho é muito obediente normalmente. Como ele poderia provocar o filho de vocês? Então, o que realmente aconteceu? Ele herdou o hábito de intimidar as colegas. A menina já estava chorando e ele ainda não a soltou. Eu só não consegui aguentar e falei algumas coisas para ele. Ele então partiu para a ação. A voz da criança estava cheia de injustiça. Depois de ouvir aquele pai, ele estava furioso. Ouçam. O que seu filho fez de bom? Eu não deixei transparecer. Mas ele se levantou para rebater, dizendo que você estava mentindo. Foi você quem primeiro intimidou a colega. Eu não consegui ficar parado e então agi. Aquele menino estava tão irritado que pulava. Você só está falando bobagens. Você claramente intimidou a Lili. Mentiroso. Eu lancei um olhar para meu filho. Um brilho passou pelos meus olhos. Sob meus pés. Suspirei para mim mesmo, tão jovem e já tão astuto. Mas agora eu não posso desmerecê-lo. Só posso balançar a cabeça, não posso acreditar que ele fez uma colega chorar. E ainda por cima, bateu em alguém. Realmente não é alguém fácil de lidar. Eu me sentei e disse ao professor, sem me importar. Meu filho disse que estava agindo por justiça. Isso não é para ser elogiado, tudo bem. Por que ainda precisamos colocar a culpa de bater em alguém? Se ele realmente estava tentando ajudar a colega, isso também é uma boa ação. O professor parecia um pouco em apuros. Aquele pai estava furioso e falando bobagens. É claro que foi seu filho que bateu de propósito. Agora ele tenta se justificar com uma mentira. Não quer assumir a responsabilidade. Peça desculpas ao meu filho imediatamente. Caso contrário, não vai acabar bem.
Minha esposa me deu um leve puxão na perna ao ouvir isso. Eu tirei a mão sem me importar. Que tipo de dinheiro é esse? Talvez seu filho também tenha machucado o meu. Foi apenas que não conseguimos descobrir. Se for para pedir desculpas, que seja um pedido mútuo. Embora eu esteja ocupado com o trabalho normalmente, minha esposa cuida das crianças em casa. Mas eu conheço meu filho, ele não é esse tipo de pessoa. A outra parte estava indignada e não parava de reclamar. No final, sempre acabo sendo o pacificador. O ferimento do colega Chiappen é realmente grave. Muitos colegas também viram o que aconteceu. Mas ambos têm culpa. Que tal pedirmos desculpas um ao outro? Quanto ao ferimento do colega Chiappen, os pais da outra parte disseram que não estão interessados em dinheiro. Apenas querem um pedido de desculpas. O herdeiro, indignado, disse que não ia pedir desculpas. Eu não estou errado, é a esposa que tem medo de que ele mude de ideia e faça escândalo por dinheiro. E deu um tapa na cabeça do filho, apresse em pedir desculpas. Eu olhei para o meu filho. Se ele está errado, deve admitir. Se não está errado, deve aceitar a má sorte. O filho, obediente, fez uma careta. E, relutante, disse uma palavra de desculpas. A outra parte, ao ver o filho pedir desculpas, não insistiu mais. Pegou a bolsa e levou a criança. Ao sair, ainda se lembrou de ser sarcástica, dizendo como vocês ensinam seus filhos. Ele não vai ter sucesso de qualquer jeito. Estou ansioso para ver. Eu imediatamente fiz de conta que estava olhando. O que você está dizendo? Meu filho é ótimo. Você deveria se preocupar com seu próprio filho. Nós ainda não estávamos esperando suas desculpas. A esposa rapidamente me segurou. Vamos deixar para lá. E se eles insistirem e pedirem dinheiro? Além disso, o filho dele também está bastante machucado. Ao ouvir isso, eu finalmente me contive e não mostrei emoção. Na verdade, a razão pela qual pedi para ele pedir desculpas é porque tenho medo de que a outra parte peça uma compensação. Se for assim, esta noite pode não ter fim. Depois que a situação foi resolvida, a esposa claramente suspirou aliviada. Isso foi realmente arriscado. Como você pode dizer essas coisas na frente dele? Mesmo que nosso filho não esteja errado. Dizer isso também deixaria uma má impressão para o professor, não? Eu ri friamente por dentro, então ele estava apenas seguindo sua rotina. Eu realmente pensei que ele achava que o filho estava errado. Na verdade, ele só tem medo de problemas. Ele só tem medo de que o professor fique insatisfeito. Medo de quê? Meu filho não está errado de jeito nenhum. Eles foram feridos pelo meu filho. Só podem culpar a si mesmos por não serem capazes. Não parece que isso só mostra que nosso filho é capaz? Não é assim que o filho diz? Mas o filho, que estava esfregando o joelho no sofá, foi visto pela esposa. Ele rapidamente foi até lá para tentar ajudá-lo a esfregar. Mas ele não se importou com a filha ao lado. A filha se afastou dele impaciente. Papai está certo. Você não é nada bom comigo como ele é. Eu realmente te odeio. O filho reclamava. Enquanto voltava para o quarto mancando, ele me lançou um olhar de desespero e me seguiu. Mas só pude gritar do lado de fora: Filho, não fique bravo. Mamãe acredita em você. Mamãe sabe que você é o melhor e o mais incrível. Só tenho medo de que ele se vingue. Você pode ouvir a mamãe, tudo bem? Mamãe sabe que você é um bom menino. Bater nele não é um erro. Mas não pode fazer isso na frente do professor. Filho, mamãe admite que errou. Não deveria ter deixado você de joelhos, tudo bem? Da próxima vez, mamãe não fará mais isso. Se você quiser bater nele, mamãe não vai te culpar. Saia logo. A impaciência do filho vinha do quarto. Sai fora. Ele estava realmente irritante, parado ali sem saber o que fazer. Ele me lançou um olhar de ajuda. Mas eu também não estava a fim de dar atenção a ele. Entrei no banheiro, me lavei e fui direto para o quarto dormir. Desde que eu me manifestei por meu filho naquela vez, ele simplesmente não tem limites na escola. 3x5 recebeu uma ligação da escola pedindo os pais. Não estou dizendo que estou ocupado e não posso ir. Mesmo que eu vá, não posso negar que ele é meu filho. Os professores e colegas do Joe têm medo de nós, pai e filho. Quando eles ameaçaram expulsar meu filho, eu, ao contrário, fui para cima. A responsabilidade de educar a criança é de vocês. Se ousarem expulsá-lo, eu irei expor isso ao departamento de educação. A escola não sabia o que fazer comigo. No final, eles não se atreveram a expulsá-lo. Mas todos os professores de cada turma avisaram os alunos para não se aproximarem do nosso filho. Caso contrário, avisariam os pais. Assim, meu filho não conseguia se divertir na escola. Ele começou a faltar às aulas para se divertir fora da escola. Os professores sempre me ligavam. E eu sempre passava a responsabilidade para minha esposa. Ela estava preocupada e exausta por causa disso. Até que minha esposa saiu do resguardo há apenas um mês. Meu filho estava se metendo em grandes problemas. Desta vez, ele estava com crianças de outra escola. E bateu em uma criança.
A criança foi internada no hospital. A razão era que não conseguiam dinheiro para comprar brinquedos. A esposa, ao saber do ocorrido, apressou-se a levar a filha para o hospital. Eu também fui correndo da empresa. Ao ver os policiais no quarto e outra família, a esposa ficou tão fraca que quase não conseguia ficar em pé. Desta vez, o filho estava desesperado, pensando que, em seu coração, assim que a polícia se envolvesse, a situação não poderia ser algo trivial. Os policiais nos viram e seguiram o procedimento de fazer perguntas. A esposa, ao saber das ações do filho, deu-lhe um tapa. Ela o atingiu com a mão. E eu permaneci em silêncio, apenas observando. Se eu interviesse agora, provavelmente só aumentaria a confusão. Após os policiais resolverem a situação, eles foram embora. A esposa desabou no chão como um balão murchado. Outros pais também estavam na mesma situação. Mas as crianças de Chongmin têm seus limites. No final, todos concordaram em contribuir com 10.000 yuan por família, para cobrir os custos médicos e compensações das crianças. A esposa acena rapidamente com a cabeça em concordância. Quando as pessoas mencionaram o fato do dinheiro, a esposa desviou o olhar para mim. E eu dei um passo para trás, sorrindo resignado, perguntando o que quer de mim. Não tenho dinheiro. A esposa franziu a testa, um pouco irritada, dizendo que mesmo sem dinheiro, ainda assim deveria pegar. Este é seu filho. Agora não perca tempo. Todos estão olhando. No entanto, eu não escondi e interpretei o papel de canalha até o fim. Olhe, só olhe e perca. Eu realmente não tenho dinheiro. Além disso, meu filho não fez nada de errado. Por que eu deveria gastar dinheiro? Se quiserem prender meu filho, que chamem a polícia e vamos embora. Pai, vou te levar para jogar. Não importa como as pessoas tentem impedir. Eu puxei meu filho e saí imediatamente. A esposa saiu correndo e gritou Giboda. Giboda, volte. Eu decidi ignorar e continuei a andar. A esposa foi finalmente detida por alguém. Quem deixaria ele ir sem pagar? Depois de sair do hospital, o filho perguntou baixinho: Pai, você realmente não me culpa? Eu ri alto. Olhei para trás e bati no ombro dele, perguntando o que ele estava fazendo. Você fez um ótimo trabalho. Se não obedecer, é só dar uma surra. Mas você é meu filho. De qualquer forma, eu estou orgulhoso de você. Então, por que você foi tão rigoroso comigo antes? Porque sua mãe sempre diz para ser mais rigoroso. Caso contrário, você não será tão bom quanto as outras crianças. Mas eu acho que ele está errado. Você não é melhor do que eles agora? Em brigas, ninguém é seu adversário. E quem mais se atreve a te provocar? Com certeza, você é meu filho. O filho sorriu ao ouvir isso. Eu disse: Mãe, pai, vocês são ótimos. Ao contrário da mamãe, que sempre me bate. E depois vem fazer de conta que está triste. Eu tirei um celular e passei para ele. Seus olhos brilharam instantaneamente. É um smartphone para mim? Sim, é para você. Você pode assistir filmes, conversar no qualquer ou jogar jogos. Ele ficou animado? Ele realmente pode jogar jogos? Pai, isso é realmente um presente para mim? Claro, mas não deixe sua mãe saber. Caso contrário, ela vai pegar de volta. Fique tranquilo, eu nunca deixarei ela descobrir. Mal posso esperar para começar a jogar no celular. Em pouco tempo, registrei uma conta de jogo e entrei. No fundo, eu ri dessa dupla de canalhas gananciosos. Aproveitem ao máximo os frutos da minha vitória. Acabei de voltar para casa com meu filho barato. Minha esposa, arrastando seu corpo exausto, voltou segurando nossa filha. Ao me ver no sofá, o rosto dele mudou drasticamente. A raiva veio como uma onda. Você ainda é homem se me ligar? Como você pode me deixar e deixar nossa filha? Leve a criança você mesmo. Você sabe o quanto eu tenho medo? Assim que terminei de falar, eu respondi desinteressadamente: Você não voltou. Ele colocou a criança no chão. Ele pegou um travesseiro e jogou em mim. Você sabe como eu voltei? Eu falei em um tom baixo. Eu me ajoelhei e implorei. Só assim eles deixaram meu filho ir. Onde você, como marido, foi parar? Ele ouviu meu sorriso suave. Eu não estou com medo de que eles machuquem nosso filho? Então, leve-o embora rapidamente. Também estou preocupado com meu filho. Giboda, você mudou. Antes não era assim. Você era tão rigoroso com seu filho antes. Veja como agora você o deixa fazer o que quiser. Como ele pode se tornar alguém assim? Agora, não espero que ele se torne alguém, só quero que ele esteja feliz. Ele definitivamente precisa se tornar alguém. No futuro, ele deve entrar na universidade, ser funcionário público, médico ou advogado. Como isso pode funcionar? Você está fazendo isso para o bem dele ou para prejudicá-lo? Meu olhar se torna um pouco frio. Você sempre o protegeu, achando que era para o bem dele. Como agora que eu faço o que você fazia? Isso se tornou prejudicial para ele. Diz que eu mudei. É claro que você é quem mudou. Lembro das coisas da vida passada. Ele brigou com um colega.
Eu o forcei a ir à casa do outro para se desculpar. Mas minha esposa acha que as crianças brigam apenas por diversão. Eu não quero ficar nervoso. Deveríamos ser mais tolerantes com nosso próprio filho. Depois, esse filho adotado entrou no ensino fundamental. Eu o peguei namorando cedo. Eu o fiz ficar de joelhos na varanda a noite inteira. Dizer a ele que deve entender as prioridades dessa idade. Mas a mãe dele secretamente o levou de volta para o quarto. E ainda me pediu para não fazer alarde, dizendo que hoje em dia muitas pessoas se apaixonando cedo. Quando chegou ao ensino médio, ele se apaixonou por jogos. Frequentemente faltava às aulas para ir a lan houses. Eu o pegava e o levava de volta à escola de vez em quando. A esposa sempre aparecia dizendo que nosso filho estava sob pressão. Relaxar um pouco não faz mal, me aconselhando a não ser muito rigoroso. No final, sob minha pressão, ele finalmente começou a estudar de verdade. Eu trabalho durante o dia, e à noite ainda tenho que ajudá-lo com as lições. Finalmente, ele teve um bom resultado no vestibular. Entrou em uma boa universidade. Mas ele se tornou indiferente comigo. Talvez naquela época ele já soubesse que eu não era seu pai biológico. Exceto por pedir dinheiro, ele não se comunicava comigo. Olhando para a vida passada, eu cada vez mais não vejo erro nas ações de hoje, já que está destinado a ser um parasita social. Então, que seja eliminado mais cedo. Qual é o problema? Vendo que não consegui negociar com minha esposa, ele correu direto para o quarto do filho. Vendou-o relaxado jogando no celular. Fui tomado pela raiva, peguei e joguei no chão. Ele não se recuperou bem após o parto e ficou com problemas de saúde. Fiquei tão irritado que quase desmaiei. O filho imediatamente se levantou, ao ver o novo celular sendo quebrado. Com raiva, gritou: "Você está louco!" Normalmente, ele se comporta como um grande chefe na frente dos outros. Nunca tinha sido tratado assim. E como poderia tolerar que sua dignidade fosse desafiada? Que atitude é essa que você usa para falar comigo? Eu sou sua mãe. Só porque você é minha mãe, pode quebrar meu celular à toa. Que saco, devolva meu celular. Ele, jovem e impetuoso, gritava enquanto chorava. Empurrando-o. A esposa estava furiosa. Pegou um cabide e bateu no celular. Você sabe quantos problemas você causou? Por que você não pode ser obediente e estudar direito? Passa o dia todo só brincando. Você planeja ser um inútil no futuro? Como eu poderia ter um filho como você? Ele falava enquanto jogava. As lágrimas caíam involuntariamente. O filho bateu a porta com força, gritando para eu sair. Eu não preciso que você seja minha mãe. Não quero uma mãe como você. A esposa foi empurrada e caiu no chão, ficando paralisada por um momento. Tentou se levantar, mas soltou um gemido. A filha deitada no sofá também já estava chorando alto. Começou quando a esposa começou a repreender o filho. Eu apenas assisti a essa palhaçada com indiferença. Ao trazer a esposa para fora, não fui até ela para ajudar. Em vez disso, disse que ia dormir porque tinha que trabalhar amanhã. Não me incomode se não for nada. A esposa me observou entrar no quarto, parada e atordoada. Em seguida, veio o choro dele. Não havia compaixão em meu coração. Havia uma satisfação de vingança. Essa forma de vingança para uma mulher, sem dúvida, é um abismo de desespero. Talvez algumas pessoas pensem que sou cruel. Mas se fosse outra pessoa, traído e enganado pela outra metade por 23 anos, o filho que criei com tanto esforço não é meu. E ainda por cima, eles se uniram para te empurrar para o abismo. Quem não ficaria devastado e reagiria? Eu, claro, não sou exceção. Até mais cruel do que os outros. Eles não querem a felicidade completa? Então eu quero que a família deles se desfaça e não tenha um final feliz. A esposa chorou a noite toda. Quando chegou a manhã seguinte, seus olhos estavam inchados como duas nozes. Eu finjo que não percebo, me preparando para sair para o trabalho. Mas ele me bloqueou e disse que precisava falar comigo. Eu franzi levemente a testa e perguntei o que era. Eu quero deixar a criança com minha mãe. Assim eu também posso sair para trabalhar. Você está louco? A criança ainda não tem 4 meses. Como você pode? Além disso, minha mãe não está muito bem de saúde. Ela só se mudou para a casa do meu irmão no mês passado. Você não cuida dele, tudo bem. Mas ainda quer deixar a criança com ele. Você não tem um pouco de respeito filial? Ao ouvir isso, ele ficou atordoado. Não esperava que minha mãe fosse morar na casa do meu irmão mais velho. Na verdade, eu já suspeitava. Ele quer que a criança fique com minha mãe. E minha mãe com certeza vai ceder. Então, entrei em contato com meu irmão mais velho antecipadamente. Levei meus pais para lá. Pouco tempo depois que minha filha nasceu, meu pai foi diagnosticado com uma doença. Depois de renascer nesta vida, eu os levei para exames. Logo de manhã, controlei que a cunhada é médica. Meus pais morando lá me deixa tranquilo. Mas eu não saio para trabalhar. Nós realmente não temos mais dinheiro. Você também não manda dinheiro para casa.
as fraldas da criança, as despesas diárias estão todas nas minhas costas. Eu realmente não consigo aguentar mais. Como posso trabalhar? Você confia em deixar uma criança tão pequena com outra pessoa? Se acontecer algo, quero ver como você vai chorar. Fique em casa e seja honesto. Após ouvir, ele expressou sua impotência, dizendo que estava em casa. Você tem que me dar dinheiro, certo? E o dinheiro? Para onde foi o seu dinheiro nos últimos meses? A empresa não pagou os salários nesses meses. O cartão de salário não está com você? Você não consegue verificar isso por conta própria? Na verdade, eu já troquei de cartão há muito tempo. Mesmo que ele verifique, não vai perceber nada. Ele acreditou que era verdade. Só posso sorrir amargamente. E agora? Não vamos simplesmente desistir da vida, certo? Eu não estou a fim de me importar. Como eles vivem a vida é problema deles. Eu não vou dar dinheiro a ele. Por um lado, não quero gastar mais com eles. Por outro lado, quero ver quando ele vai pedir ajuda ao amante. Assim, o amante poderá cair na armadilha. O amigo investigou por um bom tempo. Esse homem é muito astuto, parece que sabe como se esconder. Exceto por algumas saídas para prostituição e jogos de azar. Ele praticamente desapareceu. O amigo mirou um conhecido dele no cassino. Armou uma armadilha e está esperando ele cair. Mas essa pessoa parece não estar sem dinheiro. Ele nunca aparece. Isso me fez finalmente entender quanto dinheiro a esposa transferiu para ele em segredo ao longo dos anos. Depois das minhas palavras, ele também sabe que não pode sair para trabalhar. Só pode ficar em casa cuidando das crianças. Eu ainda não levo dinheiro para casa. Volto para casa só depois de estar bêbado, murmurando que não tem dinheiro. Assim, passamos mais um mês. A esposa finalmente ficou sem opções. O casal se desabafa pelo WeChat. Depois de desabafar, ele ligou. A atitude do homem até que é boa. Ele fala com carinho, como se fosse um tesouro. Ele ouviu que eu não me importo com as três. Finalmente não conseguiu se conter. Começou a me xingar. Ele realmente é um inútil. Se não fosse por meu passado, ele não teria chance. Ele cuida das crianças para mim. A esposa rapidamente disse para não mencionar o passado. E agora, o que fazer? Ele não trouxe dinheiro para casa. Nós, mãe e filhos, não conseguimos mais viver assim. Giboda não deveria agir assim. Você não vai me enganar de novo, vai? Eu te engano. Eu mal consigo comer. Como posso ter ânimo para te enganar? Se não fosse pela câmera de segurança em casa. Eu realmente queria que você visse a situação miserável que eu e a criança estamos. Tudo bem, tudo bem. Perguntei por acaso. A esposa ficou em silêncio. E disse preocupada. O que mais me preocupa é nosso filho. Você disse que o Giboda não se importa mais com ele. O que vamos fazer se continuar assim? Eu não quero que ele ouça como você. O que há de errado em o filho ser como eu? É muito melhor do que ser como aquele lugar do Giboda. Para que serve ler tantos livros? No final, ele ainda terá uma vida de trabalhador. Graças a você que insistiu para ele estudar bem antes. Eu não quero nem olhar para o meu filho. Viver uma vida tão sem graça. Mas agora o Giboda finalmente parece ter entendido. A esposa suspirou. Talvez ele sinta que ninguém o entende. Deixa pra lá, não vamos falar sobre o nosso filho agora. Ele ainda é pequeno, falamos sobre isso depois. Você pode transferir um pouco de dinheiro, eu preciso comprar fraldas para nossa filha. Como você pode me pedir dinheiro? Eu não tenho dinheiro para te dar. A esposa ficou nervosa. E aquele dinheiro que te dei antes? Já jogou tudo de novo no cassino. Não combinamos isso? Esse dinheiro deve ser usado para coisas sérias. Assim, nossas vidas podem ser um pouco melhores. Por que você simplesmente não escuta? Você ainda se atreve a me dar lição? É só para jogar um pouco quando estou livre. Você realmente quer nos levar à ruína, a mim e a criança? Agora só podemos contar com você. Pense em uma solução. Ao longo dos anos, eu te dei mais de 100 mil. Você disse que esse dinheiro era para a criança. Ele assentiu com a cabeça, irritado. Tudo bem, tudo bem. Vou encontrar uma maneira de te transferir 5 mil. Você também precisa ficar de olho e fazer a ligação. Como aquele garoto pode não ter dinheiro? Não é que você o deixou escapar e ele está fazendo de propósito, certo? Eu não ouvi a conversa desagradável entre os dois. Desliguei o telefone, furioso. Minha esposa, todos esses anos. Ela transferiu secretamente mais de 100 mil para a cidade de Itu. Muito bem. Quem pegar minhas coisas terá que devolver. Eu imediatamente avisei os irmãos. O peixe finalmente mordeu a isca. Ito-Shen disse que iria arranjar um jeito de conseguir dinheiro. O que mais pode fazer além de apostar? No dia seguinte, as pessoas certas estavam no cassino. E realmente encontraram Ito-Shen. De acordo com o plano. Alguém disse que recentemente ganhou bastante apostando em outro lugar. Jiten-Shen ficou interessado ao ouvir isso. Imediatamente chamou alguém para levá-lo até lá. Aquele homem aceitou nosso benefício.
Naturalmente, ele estava disposto a ajudar. Naquela noite, Ito Shen ganhou 10.000. Ele voltou para casa todo feliz. No entanto, no dia seguinte, ele foi novamente ao cassino. Desta vez, ele ganhou 3.000. Ele estava com uma expressão satisfeita. Na terceira noite, ele perdeu 50.000. Começou a pedir dinheiro emprestado por toda parte. Mas ninguém estava disposto a emprestar dinheiro para um jogador como ele. Então, meu amigo interveio. Ele disse que ele poderia pegar um empréstimo particular. Ito Shen não hesitou em pegar um empréstimo a juros altos. Depois que esse passo foi bem sucedido, era só esperar que ele continuasse pegando dinheiro emprestado e não conseguisse pagar. Depois que a esposa pegou o dinheiro, ela não se esqueceu de continuar me pedindo dinheiro. Estou extremamente sem opções, meu salário não foi pago e você é tão bom em cobrar dívidas. Que tal ir à empresa e recuperar meu salário? Como é possível não pagar? Não é sempre pago em dia? A situação é diferente agora. Agora a empresa também está difícil. Além disso, quem não está passando dificuldades na sociedade atual? Então vá perguntar aos amigos sobre o dinheiro que você emprestou. Em casa, estamos quase sem comida. Eu fiquei pensando por um momento. Eles disseram que pagariam de volta em 3 anos com juros. Como eu poderia precisar disso agora? Antes, a família precisava de dinheiro. Eu sempre pedi emprestado a parentes e amigos. Você também não poderia perguntar a seus parentes e amigos se pode pegar um pouco emprestado? Eu não tenho parentes ou amigos. Você não tem um primo que mora aqui? Vá perguntar a ele. Ele não tem dinheiro. Como você sabe se não pergunta? Aliás, quanto você ainda tem? Este mês, o seguro do carro precisa ser pago. Eu realmente não consigo pagar as contas de água, luz e gás. Minha esposa me olha seriamente. Giboda. Como você tem coragem de me pedir dinheiro? O que você acha que eu vou fazer com as pernas cruzadas? Se você pode me pedir, por que eu não posso pedir a você? Além disso, eu não te dei pouco antes? Vocês não têm um fundo de emergência? Aquela conta tem 150.000, certo? Em um momento tão difícil, você pode me dar a conta? Eu vou sacar o dinheiro amanhã. Assim, você não precisa me pedir dinheiro todos os dias. Eu realmente não posso, não dá. Minha esposa de repente ficou emocionada. Por que não pode? Esse dinheiro é para emergências. Agora não pode ser mexido. As palavras dele acabaram de entrar nos meus ouvidos. Eu não pude evitar um sorriso frio. Desde que nos casamos, todo mês, consigo separar um pouco do meu salário para guardar para ele. É como se fosse uma reserva para a família. Mas agora eu finalmente entendo. Aquele dinheiro, temo que, já foi dado a ele em segredo todo mês. Amante. Não sobrou nada. Eu percebi a expressão nervosa dele. Pensei que seria melhor deixá-lo vir agora. Ele continuou a falar, mesmo agora. Esse dinheiro precisa ser usado. Você precisa me trazer o livro de poupança rápido. Eu o olhei fixamente. A expressão dele ficou ainda mais evidente. Quando ele falou, sua voz estava tremendo. Eu vou te transferir 3.000 primeiro. Você pode usar isso primeiro. Eu vou retirar esse dinheiro em alguns dias. Você não sabe a senha. Ele disse e rapidamente pegou o celular para me transferir o dinheiro. Depois que o dinheiro caiu, eu não disse mais nada. Apenas o lembrei de retirar o dinheiro o mais rápido possível. Assim que fechei a porta do meu quarto, ele correu para a varanda e fez uma ligação, nervoso. A pessoa do outro lado da linha estava muito ansiosa. O que foi? Fale logo. Minha mão está doendo muito. Ele perguntou sobre aquele dinheiro. Ele me pediu para retirar em alguns dias. Onde eu vou encontrar tanto dinheiro? Ele estava falando sem sentido, claramente nervoso. Você só precisa dizer que perdeu o caderno de poupança, não é tão difícil. Então ele com certeza vai ao banco. Ao investigar, vai descobrir que não tem dinheiro nenhum lá. Ele vai acabar chamando a polícia. Ao mencionar chamar a polícia, a pessoa do outro lado da linha também ficou sem ideias. Afinal, ele tem medo de ser pego depois de tantos anos se escondendo. Então, você deve enrolá-lo por alguns dias. Eu vou encontrar uma solução. A outra pessoa coçou a cabeça, apressando-se. Caso contrário, estamos todos perdidos. Tudo bem, tudo bem. Eu entendi. A esposa desligou o telefone e rapidamente se dirigiu ao meu quarto. Ela achou que eu não sabia de nada. No entanto, eu já tinha descoberto tudo desde que renasci. Quando descobri que o caderno de poupança estava vazio, fiquei furioso. Mas logo adivinhei para onde foi o dinheiro. Por isso, ele nunca trouxe dinheiro para casa. Ele estava esperando pela confusão quando ele precisasse de dinheiro, para forçá-los a pagar a dívida. Eu entrei em contato com amigos para investigar em segredo. Organizei para que ele pegasse um empréstimo com juros altos na mesma cidade. Quanto a como ele vai pagar, isso não é mais da minha conta. No dia seguinte, eu novamente perguntei à minha esposa sobre a situação do dinheiro de forma cautelosa. Ele disse que precisa agendar uma visita ao banco. Então vamos lá em alguns dias.
Eu não vou apressar, vou esperar para ver. Uma semana depois, ele trouxe uma pilha de dinheiro que eu retirei, certo? Retirei tudo, 156 mil. Vou guardar esse dinheiro aqui por enquanto. Agora não se precisa de dinheiro em nenhum lugar. Vou depositar no cartão amanhã e te dou. Ele acenou levemente com a cabeça e não disse nada. Um dia eu aluguei um carro e fui para casa. Quando ele me viu, perguntou: cadê o dinheiro? Que dinheiro? Eu fiz uma cara de confuso e você disse que era o fundo de emergência. Eu já gastei e troquei de carro. O quê? Ele ficou tão irritado que quase desmaiou. Eu não me importei nem um pouco. Agora é hora de trocar de carro. Audi é diferente. Só de olhar, já gosto muito. Naquele momento, eu mencionei o Gibada. Você está louco, não está? Ele ficou nervoso e eu fiquei lá, fazendo barulho. O carro vai ter que ser trocado mais cedo ou mais tarde. Agora é vantajoso trocar? Enquanto isso, estava havendo uma discussão. O choro da minha filha vinha do quarto. Meia-noite. Minha esposa correu com a filha para o hospital. Os bebês recém-nascidos são sempre frágeis e doentes. Além disso, minha esposa não conseguiu se recuperar adequadamente durante o resguardo. Isso resultou em uma produção insuficiente de leite. Ele estava sentado impotente em um banco. Eu estava ao lado, quase adormecendo. Até que o médico apareceu. Ele foi apressadamente ao encontro dele. Seu rosto estava cheio de preocupação. Doutor, como está minha filha? O médico respondeu com um tom sem emoção, franzindo a testa. Pneumonia aguda. A febre alta não cede. Como vocês, pais, estão cuidando da criança? A situação é grave. É necessário interná-la. Se isso continuar, as consequências serão terríveis. Minha esposa ficou em choque e desabou no chão. Em seguida, ela implorou ao médico: por favor, salve minha filha. Ela não pode ter nada. O médico assentiu. Faremos o nosso melhor. Vá rápido pagar a taxa. Minha esposa se esforçou para se levantar. Sequei as lágrimas e me virei para o tio Gi. Rápido, vá pagar a conta do médico. Eu vou ver a criança. Eu acenei com a mão, desdenhando, e disse que você fosse. Eu vou ver a filha. A esposa estava furiosa. Ela veio correndo, tentando me agarrar. Eu dei um passo para trás. Lembrei-me calmamente que ele também é sua filha, certo? Apenas assisti enquanto ele morria doente. Ele gritava desesperadamente para eu ir pagar. De onde eu tiraria dinheiro? O dinheiro de ontem não foi todo para você? Que tipo de pessoa você é? Olhares curiosos vieram de todos os lados. Seu choro era agudo e estridente. Eu, no entanto, não me importei nem um pouco com os comentários alheios. Frio, o dinheiro já foi trocado por um carro. Sem você, se vire como puder. Se ele morrer, tanto faz. Mesmo crescendo, não fará diferença. Dito isso, saí do hospital em passos largos. Meu humor estava mais leve do que nunca. Em casa, dormi tranquilamente. Depois que eu fui, ele não tinha mais o que fazer. Ele ligou novamente para a cidade e ditou, ainda sem dinheiro. Do outro lado da linha, uma voz impaciente de Liu Huyan. Você realmente me considera um tolo? Você está usando meu dinheiro para enviar flores para o Jiboda? Ele se apressou a se defender, dizendo que não. É que nossa filha está muito doente. O médico disse que há risco de vida. Ito-Shen deve estar apenas fazendo um truque para enganar e roubar dinheiro, certo? Nossa filha estava bem. Como poderia acontecer algo? Venha ver, você saberá que ele ainda está deitado no hospital. Após um momento de silêncio, Ito-Shen estava muito próximo. É apenas uma garota. Se ela morrer, morreu. O céu vai chover. A mãe vai se casar. A raiva acumulada da esposa explodiu instantaneamente. Como isso pode ser? Ela é nossa filha. Ele interrompeu com um sorriso frio, dizendo que não tinha dinheiro. Sem alternativas. A esposa se virou e implorou, por favor, salve-o. Esta é a última vez. Enfrentando a mesa de jogo, o peixe acordou com uma pequena vitória. Ito-Shen, forçando seu inglês, disse que era a última vez. Não fale mais sobre isso no futuro. O semáforo verde acendeu e eu pisei fundo no acelerador. Arrastei uma cena que passou a toda velocidade. Como era de se esperar. Eles sempre encontram uma maneira de resolver, não é? Uma semana depois, minha filha finalmente teve alta. Durante esse tempo, estive completamente ausente. Ele voltou para casa segurando a criança. Eu estava concentrado no sofá, mexendo no celular. Meu filho estava ao lado, gritando enquanto jogava. E o chão estava coberto de bitucas de cigarro e cascas de sementes. Isso fazia a casa parecer uma bagunça total. Lembro vagamente de como eu costumava cuidar de tudo com organização. A mesa estava cheia de iguarias. Eu ainda me preocupava em buscá-los em casa. Mas agora ele entrou em casa. A raiva que explodiu era como um vulcão há muito reprimido. Boda, estamos nos divorciando. Eu levantei os olhos devagar e o vi continuar mexendo no celular. O que você está fazendo? Vá logo cozinhar.
Meu filho ao lado concordou. Pai, não ligue para ele, está só fazendo barulho. Eu disse que quero me divorciar. Eu quero me divorciar. Ele gritou e jogou as coisas que tinha na mão no chão. Diante dessa raiva inesperada, minha zombaria nua e crua era por causa dessas trivialidades. Extremamente entediante. Se você quer ir, vá. Quanto aos filhos e ao dinheiro, não pense em nada. A hesitação e a insatisfação nos olhos de Minchon eram evidentes. Mas ele silenciosamente pegou as coisas do chão, sem nada a dizer. Eu olhei friamente para o divórcio. Eu ainda não me diverti o suficiente. Embora o que aconteceu naquele dia já tenha passado, eu ainda continuo a passar por isso. O horário de voltar para casa é mais tarde do que antes. Até comecei a conversar abertamente com mulheres online. Antes de voltar para casa, eu sempre borrifo perfume de propósito, para responder às suas dúvidas. As duas perguntas foram jogadas de lado de forma superficial por mim. Não passa de amigos conversando. Qual é o problema? Não pense besteira. Você está sem dinheiro, não é? Será que gastou tudo com mulheres de fora? Ela continuou a questionar. Minha resposta foi ainda mais direta. Você está louco? Essa atitude claramente aprofundou suas suspeitas. À medida que suas dúvidas aumentavam, eu simplesmente não me escondi mais. Nesse dia, ao voltar para casa, depois de me lavar, eu me joguei confortavelmente no sofá, brincando com o celular. O som da notificação do WeChat tocou. Isso imediatamente chamou a atenção dele. Eu intencionalmente aumentei o volume do celular. A voz de uma mulher logo se seguiu. Irmão da, você só sabe fazer piadas. Quando você vai dirigir seu carro e me levar para dar uma volta? Eu realmente sinto sua falta. Eu respondi na frente dele. Com certeza vou aparecer em 2 dias. Depois de dizer isso, eu ainda ri. A esposa, ao ouvir, me atingiu com um travesseiro. Você ainda é humano? Nossa filha ainda é tão pequena e você está se comportando assim. Você ainda merece ser pai dele? Por que você está assim comigo? As palavras dele foram interrompidas pelas lágrimas que já escorriam. Eu já disse que somos apenas amigos. Por que você está surtando? Lembranças frias de você pensando em coisas aleatórias em casa. Não dá para cuidar bem da criança? Depois de dizer isso, não me importei mais com ele. Levantei-me furiosamente e fui em direção ao quarto. Ele estava na sala como se estivesse sendo torturado. Alternava entre chorar e rir. Depois que as emoções saíram do controle, ele discou novamente uma série de números. Irmão Dashin, não consigo mais aguentar. Quero me divorciar dele. Havia desespero na sua voz. E quanto ao filho de vocês, se divorciar? Ele não deveria ficar com o Giboda, certo? A criança não será mais minha. Ito CH parecia surpresa. Mas eu não consigo mais viver assim. Ele não se importa com a casa nem com a criança. Sinto que estou quase enlouquecendo. Sendo assim, talvez seja melhor aguentar por enquanto. Até que nosso filho cresça. Naquela hora, estaremos juntos. Divorciar assim não é sábio. Tenshin fingiu que entendia. Mas por dentro, tinha outros planos e não aguentei mais. Não podemos viver assim para sempre. Vamos nos casar, Dashin. Revelar a verdade para a criança. Ele vai entender. Estou levando a criança embora. A família vive em paz. Você está louco? Você mesmo disse antes. A criança tem futuro ao lado dele. E quando ele herdar a fortuna da família? Não era esse o seu plano? Se você se divorciar agora, pode não ganhar nada. Ito Shen é muito astuto em seus cálculos. Ele não quer arcar com o peso de 3 famílias. Ele espera que, após a morte do tio Ji, possa desfrutar confortavelmente. Portanto, ele não tem intenção de se divorciar da esposa. Então você considerou meus sentimentos? Eu prefiro que ele me bata do que continuar assim. A voz dele estava ficando cada vez mais fraca. A voz da mulher do outro lado da linha o deixou atordoado. Com quem Tenshin está conversando? Eles estão esperando por você há muito tempo. Chegou, querida. Ito Shen respondeu e desligou o telefone. A esposa não esperava que havia outra mulher ao lado de Toujou, com uma mistura de tristeza e raiva. Ele gritou e Toujou: com quem você está? Você é digno de mim e da criança? No entanto, a chamada já havia sido encerrada. Então, desliguei o celular satisfeito. Afundei no sono. Com um sorriso, esperei pelo próximo ato. No dia seguinte, a esposa ainda foi até Itoujou. Eu vi nas câmeras de segurança ele saindo com a filha. Ao voltar, ele estava com o rosto cheio de tristeza. No fundo, sabia que a conversa provavelmente havia fracassado. Virei e me perguntei ao Dahai como estava. Aqueles que emprestam dinheiro a juros altos. Já não foram pedir dinheiro a Itoujou? Dahai tomou um gole de café e disse que já tinha ido. Mas aquele cara é escorregadio como uma enguia e se escondeu. Diga a eles como pegá-lo. Eu olhei de relance e disse que era só seguir minha esposa. De fato, não demorou muitos dias. A esposa foi novamente procurar Itoujou. Mas desta vez ele foi sozinho. Deixar a criança sozinha em casa.
Ver ele voltar todo machucado. Eu sabia que as coisas não estavam boas. O Dai ligou imediatamente. Encontrou aquele neto. Foi espancado e ainda quebrou a perna. E ainda se recusa a pagar. Ele realmente empurrou a Liu Hu Yn e disse que ia usar ela como garantia de 3 milhões. Ele realmente está pedindo demais. Eu ri friamente. Como um cobrador aceitaria isso? Como esperado, eles espancaram o Tenshen. Dê a ele mais 3 dias. Caso contrário, vamos quebrar seus braços e pernas. Assim que a pessoa sair. Ele espancou a Liu Hu Yn sem piedade. Suspeito que ele esteja tentando atrair as pessoas para ele. Não é de se admirar que a Liu Hu Yn esteja tão machucada. O que devemos fazer a seguir? Eu já tenho um plano em mente, você não precisa se preocupar com isso. Eu vou planejar livremente. Irmão, se precisar de ajuda, é só chamar. Desliguei o telefone. Eu pedi folga para encontrar meus pais. Transferi todos os carros e propriedades para o nome deles. O depósito também foi transferido para a conta dos pais sob o nome de pensão alimentícia. Transferido para a conta dos pais. Fazer tudo isso, apenas esperando o último passo para entrar com o pedido de divórcio no tribunal. Eu não quero dizer diretamente de divórcio, mas porque assim não conseguiria mais compensação. Meu esforço de anos não pode ser facilmente desconsiderado. Mas não esperava que Toujou tivesse fugido, desaparecido sem deixar vestígios. A esposa não consegue contatá-lo e entra em colapso por causa dele. Ele me enganou. Agora minha atitude mudou drasticamente. Não consigo encontrar os agiotas. E Toujou com certeza virá procurar a esposa. Naquele momento, eu saberei seu segredo. Também vai saber. Aqueles 2 filhos não são meus de jeito nenhum. Quando chegar aquele momento, ele e as crianças estarão acabados. Ele nunca imaginou. E Toujou o abandonaria e iria embora. Ele acha que ainda tem sentimentos por ele? E eu, por outro lado, soltei um suspiro de alívio. À noite, eu volto para casa depois do trabalho. Vejo minha esposa e ela diz diretamente, vamos nos divorciar. Eu sei de tudo. Ele ficou atordoado e negou que fosse possível. O que você está dizendo? Venha comer. Eu vi o jeito forçado que ele sorriu. Levantei a mão e dei uma bofetada nele. Até quando você ainda quer me enganar? Ele rapidamente se ajoelhou, gritando marido. Eu sei que errei. Por favor, não se divorcie de mim. Agora eu só tenho você. Por causa da criança, me perdoe, por favor. Eu ouvi mentiras saindo da sua boca. A raiva dentro de mim aumentou. Dei um chute. Embora eu não bata em mulheres. Mas ele já não merece meu contato. Eu fui tão bom com você e você me traiu. E ainda menciona a criança. Eu vou ao hospital agora fazer um teste de paternidade, para ver se eles são meus. Ele imediatamente pulou e agarrou minha perna com força. Não, não. Eu ri friamente, parece que realmente não é. Meu coração está cheio de dor e sarcasmo. Liu Huyan, eu realmente estou cego. Eu já entrei com uma ação. Prepare-se para pagar o preço. Ele gritou desesperadamente. Não se divorcie. O tio Ji me bateu. Eu imploro, não faça isso. Eu olhei para a expressão dele neste momento. Meu coração estava cheio de sentimentos confusos. Se alguém que não souber da situação olhar, com certeza achará que ele me ama profundamente. No entanto, algumas coisas só eu entendo. Ele está escondendo uma verdade secreta. Até que isso fosse levado ao tribunal. Eu só então entendi toda a história. No dia da audiência, a esposa viu Ito Shen preso na chuva. Ele ficou paralisado, olhando para ele com incredulidade. Como Ito Shen poderia? Neste momento, Ito Shen já estava com algemas de prata. Havia 2 policiais ao lado. Ele não respondeu. Eu já previa que Ito Shen tentaria fugir. Então, avisei a polícia com antecedência. Alguém estava envolvido em atividades de jogo. A polícia já estava esperando há muito tempo. Foi exatamente no momento em que ele tentou fugir que o prenderam. Isso fez com que aqueles que emprestam dinheiro a juros altos não conseguissem encontrar seu rastro. Ao ver essa cena, a esposa ficou tão fraca que quase desmaiou, mas foi amparada até o banco dos réus. No tribunal, meu advogado apresentou 2 relatórios de paternidade, e ao longo desses anos, a esposa forneceu um registro financeiro de um empréstimo, além das suas necessidades de vida e da pensão dos filhos. Embora as árvores não fossem robustas, mas era tudo o que eu conseguia reunir. Todas essas evidências são suficientes para este caso. Nossa família estava inicialmente envolta na pompa do casamento, para dar à esposa um dote respeitável de 160 mil yuan, e despesas de casamento de 100 mil yuan. Os gastos dos 10 anos de casamento não foram inferiores a 300 mil, além da pensão para a criança, que não era inferior a 200 mil. Todos esses valores, eu exigi que ele devolvesse cada centavo. A indenização por danos morais totaliza 1 milhão. A esposa ficou boquiaberta ao ouvir. Ela nunca tinha visto tanto dinheiro em toda a sua vida.
totalmente incapaz de lidar. Você está louco? Onde eu teria tanto dinheiro? Eu também não vou me deixar intimidar. Respondi com muita raiva. Você tem alguma coisa a ver com esse casal de cães? Mas esses 1 milhão definitivamente é o que vocês me devem. Ele estava prestes a implorar ao juiz para interceder por ele. O juiz permaneceu indiferente. A sentença foi rapidamente proferida e eu ganhei o caso. Esses 2 bastardos não têm mais relação comigo. A esposa foi ordenada a me compensar em 3 meses. Quanto a Itoujou, ele foi capturado pela polícia por ter tirado uma vida. Há 11 anos, a esposa Liu Huiyan foi acusada pela família de ter um relacionamento com um jovem da aldeia. Mas ele já estava muito envolvido com a vizinha. A aldeia de Toujou estava fervendo de paixão. Liu Huiyan acabou se casando. E Toujou estava muito insatisfeito. Então os dois se encontraram para discutir com o noivo, esperando que o outro desistisse do noivado. Mas o noivo não estava disposto a concordar. Mencionou ter recebido dote e presentes. E viu Liu Huiyan e Ito Shen juntos. Em sua raiva, o insultou por não saber se comportar. Ito Shen era jovem e impulsivo. Já era uma figura inquieta na aldeia. Assim, começou a brigar com o noivo. E acabou matando a pessoa sem piedade. A pena de morte se tornou irreversível. Liu Huiyan ficou apavorada ao ver isso. Entendeu que, se isso fosse exposto, os pais e a família da vítima nunca o perdoariam. Embora Ito Shen fosse um vagabundo, era a primeira vez que matava alguém. Decidiu fugir, temendo a prisão. Liu Huiyan percebeu. Ficar sozinha na aldeia era como buscar a própria morte. Então, seguiu Ito Shen, escondendo-se. Os dois estavam no caminho da fuga, pois, na época, a internet ainda não era difundida. Conseguiram evitar a captura da polícia. Finalmente, fugiram para a cidade do mar, morando em um prédio abandonado. Os dois não tinham identidade nem status. No dia a dia, sobreviviam com pequenos furtos. Aquela fase não durou muito. A atitude de Tou Seijou em relação a Liu Huiyan piorou. Frequentemente o deixava cheio de feridas. No entanto, como os dois dependiam um do outro, ele não se atrevia a ser violento com ela. Até que Liu Huiyan descobriu que estava grávida. Liu Huiyan queria manter o bebê. E Tou Seijou, por outro lado, não aceitava. Ele dizia que eles mal conseguiam se sustentar, que manter a criança seria apenas um fardo. Liu Huiyan insistiu em algumas coisas. E Tou Seijou chegou a agredi-la para tentar tirar o bebê. Liu Huiyan, desesperada, conseguiu fugir e desmaiou na beira da estrada. Naquele momento, eu a encontrei. No momento em que acordei no hospital, eu percebi a preocupação dele comigo. Assim, comecei a ter uma certa simpatia por ele. Mais tarde, quando ele soube que eu vinha de uma família abastada, e que eu tinha um bom caráter, ele voltou e conversou com Ito Seijou sobre isso. Começaram a ter ideias sobre mim. Os dois começaram a armar uma armadilha. Quando conheci Liu Huiyan, em menos de um mês, aproveitando que eu estava bêbado, eles me arranjaram para ficar com Liu Huiyan, dormir na mesma cama. Eu nunca tive uma experiência assim. Naturalmente, pensaram que já tínhamos nos relacionado. Depois, começaram a prestar atenção em Liu Huiyan. Gradualmente, fui atraído por sua inocência. Eu ensinei a ele algumas noções básicas de vida. Senti pena de sua infeliz situação. Meu coração doía muito. Até que um dia ele descobriu que estava grávida. Eu imediatamente disse à minha família que queria me casar. Minha mãe não gostava muito dele no começo, mas depois ela achou que ele era simples e sensato. Então, ela concordou com nosso casamento. No entanto, após o casamento, ele sempre usou o dinheiro para ajudar Ito Shen. Entre os dois, sempre havia um laço inquebrável. Ito Shen também fez uma casa nesta cidade, e aproveitou a falta de informações na época, usando um documento falso para conseguir alguns trabalhos de vez em quando, dependendo da vida de Liu Huiyan. Assim, eu, sem saber de nada, sempre sustentei os dois. Depois de saber a verdade, eu estava cheio de raiva por esses dois. Minha mãe queria imediatamente consertar Liu Huiyan. Infelizmente, ela foi levada do 11º andar do tribunal, e eu já havia contatado um jornalista para contar minhas desventuras diante das câmeras. Minha amada esposa por 10 anos. Mas descobri que as duas crianças não eram meus filhos biológicos. E quando os jornalistas cercaram Liu Huiyan, ele ficou tão assustado que alunos e professores choraram e fugiram. Embora Liu Huiyan também deva arcar com a responsabilidade legal, mas ela não pode ir para a prisão durante o período de amamentação. Depois de fazer uma cena triste diante dos jornalistas, ao voltar para casa, vi Liu Huiyan sentada no sofá com a filha. Então, fui até ela e a empurrei para fora, gritando furiosamente: "Leve esses dois bastardos com você! Vá embora o mais longe que puder. Aqui é a minha casa. Volte mais tarde. Eu vou lidar com esses dois pestinhas juntos." A filha estava em seus braços, assustada e chorando alto.
O filho estava tentando me convencer a ficar, dizendo que aqui é a minha casa. Papai, papai, você não me quer mais? Eu me levantei e disse para ele calar a boca. Eu não sou seu pai. Eu nunca imaginei que teria um filho como você, passando o dia todo intimidando colegas e fazendo travessuras. Você é exatamente como seu pai. Não é à toa que eu sempre sinto que você não me obedece. Na verdade, você nunca foi meu filho. Dito isso, eu o empurrei para fora da porta. Em seguida, joguei fora todas as coisas deles. A casa ficou instantaneamente metade vazia. Liu Huyan se ajoelhou na porta, implorando. Ao mesmo tempo, o filho chutou com raiva, dizendo que era tudo culpa dele. Fez meu pai não nos querer. É tudo sua culpa. Como eu poderia ter uma mãe como você? Vá se danar, a esposa olhou para mim com desespero. Giboda, considerando todos esses anos de casamento. Deixe-me ficar com a criança por enquanto, tudo bem? Respondi friamente para não fazer drama de pena na minha frente. Você não é minha esposa e a criança também não é minha. Não suje suas palavras aos meus olhos. Depois de falar, fechei a porta com força. Embora eles sejam dignos de pena, eu também não sou exatamente misericordioso. Eu só desejava que ele desaparecesse logo. O mundo estava em alvoroço. As pessoas ao meu redor logo souberam do que aconteceu comigo. Fui me desculpar com o professor Zhao. Admiti que não deveria ter agido assim, mas havia uma razão. Só poderia ofender a escola e os professores. O professor Zhao entendeu o que eu passei. Apenas me deu uma leve reprimenda. Ele me pediu para ver as coisas de forma mais leve. Quanto aos parentes e colegas, a maioria deles apenas me ofereceu consolo. Depois que Liu Huyan e seus filhos foram embora, organizei minhas coisas e voltei para perto dos meus pais. Planejava vender a casa e trocar por uma maior. Assim seria mais fácil cuidar dos meus pais. Então, quando Liu Huyan veio me procurar novamente, percebi que a casa já não era mais a mesma. Móveis vazados também foram esvaziados, com o prazo para pagar a dívida se aproximando. E ele, com as duas crianças, não tinha para onde ir. Então começou a ficar desesperado. Ele encontrou um agiota que iria causar problemas para Itou. Pediu emprestado. E ainda afirmou estar disposto a hipotecar as duas crianças para o agiota. O agiota, ao ouvir isso, pensou, isso não significa que ele vai receber dinheiro e ainda ter que cuidar das crianças? Recusou-se resolutamente. Mas ele se prostrou e implorou. No final, emprestou 300 mil. Deixou o filho mais barato. Liu Huyan pegou o dinheiro e saiu com a filha. 3 meses depois, eu fui atrás dele para cobrar o dinheiro. Foi então que soube que ele tinha sido preso pela polícia. Quanto à razão, essa é uma longa história. Na verdade, Liu Huyan, após pegar o empréstimo do agiota, planejava fugir com a filha. Mas percebeu que as crianças eram muito problemáticas. Então começou a pensar em vender as crianças. Afinal, poderia abrir mão do filho. Ele não se importava mais com a filha. Ele vagava todos os dias na porta do hospital com a filha nos braços. Finalmente, um traficante de crianças apareceu à sua porta. Ele ofereceu ajuda para vender a criança, mas pediu uma parte. Ele concordou. Ele vendeu a filha para um casal que não podia ter filhos. Recebeu 200 mil. Ele ficou com 100 mil. No entanto, antes que ele pudesse fugir da cidade, foi parado pela polícia. Aquele traficante já estava sendo monitorado pela polícia. E ele também estava sob vigilância policial. A polícia levou sua filha para um abrigo. Quanto a Liu Huyan, ela foi condenada à prisão por várias acusações. Ao mesmo tempo, a polícia, com base em pistas, desmantelou a máfia de agiotas relacionada a ele. Quanto ao filho que ele abandonou, ele foi resgatado pela polícia, todo machucado. Ele também foi levado para um abrigo. No entanto, ele conseguiu fugir secretamente. Ele me parou embaixo do nosso prédio. Puxando-me, perguntou ao papai: como você pode não me querer? Você é claramente meu pai biológico. Não quero voltar para o abrigo, me deixe ir para casa. Eu prometo que serei obediente e estudarei bem. Tirei 10 reais do bolso e lhe entreguei. Eu não sou seu pai. Você é filho da sua mãe e daquele homem mau. Não me procure mais. Se você quer odiar, odeie sua mãe e a cidade de I. Caso contrário, poderíamos ser uma família. Você também é um bom filho para o papai. Depois de dizer isso, não o ignorei mais. Liguei para o abrigo e depois fui embora de carro, sem me importar com ele gritando desesperadamente atrás de mim. 5 anos depois, me casei novamente e tive um filho. Quando fui ao cartório com minha esposa para registrar o filho, encontrei aquele garoto de anos atrás, que eu chamava de filho bastardo. Ele cresceu um pouco, mas ainda estava cheio de cicatrizes. Estava sendo repreendido pela polícia. E ele estava com um sorriso despreocupado no rosto. Eu bati nele para dar uma força a ele. Quem mandou ele roubar minhas mulheres? Ele mereceu apanhar. O policial balançou a cabeça, sem saber o que fazer.
Perguntou como uma criança tão nova pode brigar por essas coisas. Ele respondeu que não era da sua conta. Vocês, policiais, realmente adoram se meter na vida dos outros. Para isso, eu não estou nem aí. Depois de completar os trâmites, estava prestes a sair. Mas ele me reconheceu. Ele lutou para se levantar da cadeira. Embora seu pulso estivesse preso por uma mão, ele ainda gritava papai. Seus olhos estavam vermelhos. Ele gritava com muita emoção. Isso deixou o policial surpreso por um momento. Minha esposa me olhou com uma expressão confusa. Eu expliquei, com um pouco de impaciência, que era o filho da minha ex-esposa. Minha esposa acenou com a cabeça, entendendo. Eu me virei para olhar para ele. Ele, com o rosto radiante, disse papai. Eu finalmente te encontrei. Você não sabe quem eu sou. Eu interrompi suas palavras e disse para ele não gritar. Eu não sou mais seu pai há muito tempo. Seu pai está na prisão. Eu expliquei ao policial que essa criança sou eu. Os pais dele, que são da minha ex-esposa, estão todos na prisão. Um dos policiais ficou surpreso. Eu já disse. Ele veio do abrigo. Que pais ele tem? Em seguida, outro policial o advertiu para ser honesto. Se ele bater em alguém de novo, não será apenas uma detenção de meio mês. E então o levaram. Depois, eu fiz questão de perguntar. Essa criança, desde que entrou no abrigo, sempre se mete em brigas. Felizmente, o diretor do abrigo tem um pouco de habilidade. Caso contrário, já teria acontecido algo grave. Ele foi crescendo. E se tornou ainda mais desrespeitoso. Este mês, já é a terceira vez que ele vai à delegacia por causa de brigas. E a filha que foi enviada ao abrigo, desde que entrou, não tem estado bem de saúde. Ela tem sido constantemente intimidada. Agora, ela se tornou meio lenta e boba. 10 anos se passaram e ele finalmente saiu da prisão. No início, não conseguindo me encontrar, ele foi para a casa dos meus pais. Meus pais ligaram pedindo para eu voltar. Eu vi uma criança sofrendo. Mulher com aparência cansada. Ele ficou extremamente emocionado ao me ver. Gritou o nome Giboda. Ele levantou a cabeça e disse desculpe. Não foi intencional. Levou um bom tempo para se recompor. Sua expressão era complexa, como se estivesse chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Quem assistia sentia um frio na barriga. Quando os vendeu no passado. Como não pensou na situação de hoje? Cuidado, vou chamar a polícia. Eu disse, franzindo a testa. Ao ouvir isso, ele rapidamente limpou as lágrimas com a mão. Ele levantou a cabeça e disse desculpe. Não foi intencional. Eu só queria perguntar. Se há notícias sobre Xiao Shen e Xiao Kui. Ao ouvir isso, eu ri friamente. Agora você se lembra das crianças. Quando você os vendeu. Por que não pensa na situação de hoje? Ele de repente se ajoelhou no chão. Giboda. Por conta de sermos casados, me diga. Eu realmente sinto falta deles. Quero vê-los. Eu olhei para ele. Dizer isso, minha esposa não vai gostar. Mas se você quer saber, eu posso te contar. Um brilho de esperança passou rapidamente por seus olhos. Eu continuei até que seu filho já havia sido executado. A filha se casou e ainda teve um filho. Ele balançou a cabeça em descrença. A verdade é que Ito Shen realmente foi executado. Ele matou alguém. Foi Ito Shen. Depois do divórcio, ele sempre odiou Ito Shen. Acreditava que ele destruiu nossa família. Ele ia várias vezes à prisão para vê-lo. Ito Shen estava lá para uma visita, mas acabou sendo morto por ele. Durante a fuga, ele atropelou 2 pessoas. Acabou sendo executado. Quanto a Ikui, ela sempre foi ingênua, foi estuprada no orfanato aos 13 anos. Depois, foi sequestrada por um homem que trabalhava. O diretor do orfanato disse que ela teve um filho recentemente, mas a vida não estava muito boa. Tudo isso foi um golpe para ele. Ele queria confirmar com seus próprios olhos. E descobriu que era realmente como eu disse. Ele queria trazer a filha de volta. Mas foi espancado pelo marido de Ikui. Ele voltou à cidade desolado. Difícil de suportar tal desfecho. À noite, ele se jogou no rio para se suicidar. A polícia ligou pedindo que eu cuidasse dos assuntos finais. Eu recusei diretamente. Deixei claro que não tinha mais nada a ver com eles. Na verdade, quando ele foi preso, quando as 2 crianças foram para o abrigo, minha vingança estava resolvida. Ouvi dizer qual foi o destino final deles. Eu fiquei surpreendentemente satisfeito. Isso confirma aquela frase de que o mal traz mal, mesmo que eu não tenha colocado a mão. Eles também encontraram a morte. Sentado na cadeira de balanço da varanda, eu refletia. Minha esposa veio e gentilmente colocou um cobertor sobre mim. Está frio, não pegue um resfriado. Eu acenei com a cabeça em agradecimento. Obrigado por se preocupar. Ele sorriu ao ouvir isso e segurou minha mão. Aniandose em meu ombro. Dias assim são a vida que eu sempre sonhei. Com isso, o texto chega ao fim. Agradeço a todos pelos likes e pela atenção.